Olá, Luiz Les diz, boa tarde. Está entrando no ar o Joga nas 11, nessa parceria Record, R7, Desimpedidos, futebol e muito bom humor é o que tem a partir de agora com essa galera que eu vou apresentar já já. Mas, ó, vamos falar muito de Libertadores, ninguém ganhou, gente, né? O Corinthians empatou fora de casa, tá vivo, vamos falar bastante desse jogo. Tem mais também, tá? Primeiro, daqui a pouquinho eu faço questão de falar que o Santos jogou bem e o Neymar jogou bem. Senhoras e senhores, dou meu braço a torcer. Que mais? Salve Espínola vai falar bastante com a gente, tá? Para explicar as novas regras do Brasileirão. Então, fica com a gente que tá muito legal. E para deixar esse programa bem legal, tem uma mesa aqui só com pessoas especiais que a gente gosta muito. Rudy Landucci tá aqui. Tamo juntos, Zé. Que honra tá aqui, ó. Manda sua mensagem no canal do Rudy, no canal do Deck. Dá o likezão, que como sempre eu falo, todo mundo que mandar mensagem a gente não vai ler. Isso, a gente ignora completamente, então pode mandar YouTube do Desimpedidos, Deck, e o YouTube do Rudy Landucci. Eu gosto quando ele vem aqui, porque nem sempre ele vem aqui. Esse cara tá em 1001 funções, viaja o Brasil. Danilo Souto tá aqui, Tem mais emprego que o Mauro Betti, velho. Eu tô fazendo mais programa que a patrocinadora do Corinthians. Que susto, achei que ia fazer uma... louco. piada de mau gosto, hein? Programa, Quem não pela primeira entendeu? vez nessa bancada, nesse formato, Zé. Que bom estar com vocês aqui. Ah, você nunca tinha... Nesse formato aqui de bancada, a primeira vez Primeira que e eu venho. única também, né? Eu voltei da Copa há pouco tempo, então tamo na área, mano. Vambora. Boa, boa. Tá com frio, né? Ele tá aqui, sentiu... quem tá aqui também sentiu tanto frio nesse estúdio que pegou uma blusa emprestada de Mateuzinho J-League. Vocês vão entender que blusa que é essa. Faraldo. Tá Lucas aqui. Farol. Salve. Não poderia ser de outra pessoa, né? Bonita bem. Inclusive, você falou que foi emprestado, se ele der bobeira, eu levo pra casa. Essa é bonita. Toma viu? essa aí, Zé. Jaquetona bonitona. O cara que sabe de tudo do mercado, o cara que também nas nossas transmissões fica na nossa bancada trazendo informações. Eu tô falando do Braguinha, Marcelo Braga também tá aqui. Vai, Braguilha. Vai, Fazer que nem Braguilha. o goleiro do Botafogo. Uau! Uau! Tem que fazer 6 vezes. Uau! 6 gols o Botafogo conseguiu O tomar, hein? Botafogo viveu um momento Copa Brasil e Alemanha, né? Nossa Senhora. 6-1 foi um passe. Vamos falar disso Que também. o Cienciano é melhor do que a Alemanha, né? O Cienciano. Bem louco. Bom, as arrobas. Vou colocar aqui para vocês, colocando Desimpedidos primeiro, tá? Arroba Desimpedidos. Agora, arroba DEC, que é Desimpedidos Esporte Clube. Tem mais, crianças. Ó, se quiser seguir, arroba R7 Esportes, arroba Record Plus, que é onde a gente transmite o Brasileirão e onde a gente transmite também, ó, Portal R7, arroba Portal R7. Vamos começar falando de Libertadores, porque o Corinthians segurou um heróico empate, né, no jogo de ontem contra o Rosário Central, lá na Argentina. A gente já está colocando aí alguns números para você ver. O Corinthians jogou 18 minutos com um jogador a menos, teve a expulsão do Alan, tá? Eu vou colocar a pressão do time, o Di Maria jogou bem, né? Vou colocar os números, já estou colocando, para vocês entenderem um pouquinho, a gente comenta esse jogo. Posse de bola, o Rosário teve mais, 57-43, chutes a gol 16-5, efetivamente a gol pouco, 2 para eles, 1 para o Corinthians. Escanteios, 12-0. Passes, 406-332 para o Corinthians. Passes certos, o Rosário teve 76% e o Corinthians 72%. Cruzamentos certos, 12 e o Corinthians 60%, porque o Pedro Raul, tá? Porque o Pedro Raul estava lá, tinha que tentar levantar a bola. E disputas ganhas, 54-62. Nossa, fazia tempo que eu não vi um jogo com escanteios, um time sem nenhum escanteio. 12-0 ali na estatística, né? Por outro lado, o percentual de aproveitamento ali dos cruzamentos também diz muito sobre o Corinthians não ter exatamente sofrido, né, com esse volume do Rosário ali. E só no final do jogo... Só uma coisa, desculpa. Eu senti Só que estão fazendo com você, não, Zé. Aí, ó. A produção... Não, isso é coisa do produtor. Aí não é legal. Isso é coisa do diretor. Que é Santista. Que é Santista. Recebi informações no banheiro da empresa de que Opa. isso daí é apuração de Matheus J-League, tá? Mais um motivo pra roubar a blusa Que é dele. isso aí? Isso aí, eu não sei o que está acontecendo, porque as coisas estão entrando. Eu não estou nem vendo que as coisas estão entrando, porque não era. Eu ia fazer uma discussão com você, mas entrou isso aí. Porque o que acontece, ó, só para vocês entenderem, o empate de 0-0 mantém um tabu, né, em relação ao Corinthians. Ele não faz gol em mata-mata na Libertadores desde 2018.
Por isso que tá ali, ó lá. O último gol do Corinthians em mata-mata na Libertadores foi o Roger. Lembra do Roger? Que é técnico hoje em dia. Hoje é técnico. Foi contra o Colo-Colo, 2-1. Oitava de final da Libertadores de 2018. E o último gol do Corinthians fora de Não, isso casa. é loucura. Tá, em mata-mata na Libertadores. Foi o Romarinho. Não, mas Gol do Romarinho! é porque assim, Zé, é que o título ali... 2012. Isso é muito O título ali é um deboche loucura contra o isso. Corinthians. Mas os dados são interessantes. Justamente o gol fora de casa do Romarinho, um gol emblemático. O último gol, eu não sabia, 2012. É que é bizarro, porque Não se você sabia. pensar, pô, outros times brasileiros, o Corinthians jogou na quinta, né? Na quarta, 24 horas antes, o Flamengo tava ali, fazendo um gol fora de casa no mata-mata de Libertadores como um clube brasileiro. É algo tão comum pra alguns clubes, e realmente, o Corinthians e Libertadores... Não, Não, falo e como corintiano, mas é tipo, porra, água e óleo, tá ligado? Não, E, Faraldo? não combina ali, é estranho. Faraldo, o que você acha? Porque assim, o Corinthians tem só 4 gols sofridos em 7 partidas até o momento. Mas existe uma E o dificuldade. Rosário tem um, né? Mas existe uma dificuldade pro Corinthians marcar gol também, né? Assim, Zé, eu vou ser muito sincero. Especificamente no jogo de ontem, isso não me incomodou. Porque claramente o Corinthians foi com a estratégia de segurar o 0x0 e conseguiu. Então eu acho que o Corinthians sai com um resultado positivo. Também O acho. Corinthians Ainda ficou venceu com o de 0 a jogador a 0 menos, assim. né? Foi com o jogador a menos, o que também eu não acho que é motivo pra, como eu já vi muita gente nas redes sociais detonando o Alan. O problema do Alan e do André é que eles tomaram 2 cartões vermelhos por motivos muito idiotas no começo da temporada, e aí ambos, coincidentemente, foram expulsos mais uma vez na sequência, né? O André logo de imediato num derby e o Alan ontem. Então a paciência da torcida fica menor, porque você já vem de expulsões idiotas antes. Mas faz parte do jogo ali, ele já tava amarelado, é um risco que se E corre. faltou uma leitura do Diniz pra tirar ele também. Tava Concordo. pendurado, Inclusive, ele marcando o fala jogo muito pegado. com o Alan ali na pausa da hidratação, aí Não, volta mas da será que pausa e ele é ficou expulso. com medo de perder a força, que tava encaixadinho ali também, cara? Sim. Eu acho que E ele o Alan tava jogando bem. Ele lembrou do jogo do Internacional. Que o Corinthians estava encaixadinho. E aí você certinho, troca. Sai o André. Não, mas daí, perde. se você troca um volante por um volante, você não muda a dinâmica do time. Não, eu entendo, mas eu acho que fica na cabeça, velho. Inclusive, eu acho que essa foi a grande vitória do Corinthians em comparação à eliminação pro Inter, ambas as fases oitavas de final, uma da Copa do Brasil, outra da Libertadores, foi entender a importância de segurar um 0x0 no jogo de ida fora de casa. O Corinthians estava muito confortável no jogo contra o Inter e se lançou ao ataque e acabou tomando 2x0 e sendo eliminado no Beira-Rio. Entenda que, pô, é muito forte jogar em Itaquera, na Neoquímica Arena, e que tá ótimo segurar um 0x0 na Argentina contra o time do Di Maria, Sim. num estádio ali pulsando desde o começo do jogo. Foi um ótimo resultado pro Corinthians. E um Corinthians bem desfalcado, né, Rui? Bem desfalcado. Bem desfalcado. Ele insistiu com o Pedro Raul. Inclusive, Zé, o primeiro tempo do Pedro Raul não foi ruim. Se movimentou bem. Ele é muito lento, óbvio. Ele é mais alto e tal. E ele conseguiu fazer a parede em alguns momentos. Teve um lance Eu do vi isso também. Caio César. Pressionou, Foi marcou quase pressão, gol. É. O segundo tempo, o Corinthians não foi bem. O primeiro tempo, o Corinthians foi muito bem. Muito mesmo, assim, mesmo com os desfalques do Yuri Alberto e agora do Depay, que não sei se vai voltar, se não vai voltar. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. Na minha opinião, é muito difícil um clube brasileiro fazer o que o Corinthians fez no primeiro tempo lá. Só que o segundo tempo, eu achei que o Corinthians começou a perder muito duelo individual. E aí, quando você vai perdendo duelo individual, você vai perdendo a moral dentro de campo, o adversário vai crescendo, vai impondo. E aí o Rosário foi bem melhor no sentido de intensidade, não de chances de gol. Eu achei o time do Rosário muito limitado ofensivamente. Sim. O próprio Di Maria, que tecnicamente é um jogador muito acima, muito lento, né? A gente acostumou ver o Di Maria, a carreira dele com muita explosão, apesar de ser alto também, igual o Pedro Raul, que a gente fala que ele é mais lento, mas o Di Maria, tecnicamente muito bem, mas faltando intensidade, ele é mais velho, não tem o que fazer. E eu achei que se o Rosário tivesse um pouco mais de qualidade, talvez tivesse ganhado o jogo, porque o segundo tempo impôs muito o ritmo. E, curiosamente, depois que o Corinthians perdeu acho que o Corinthians melhorou no jogo, porque o Corinthians fechou mais, assumiu o resultado de 0x0, e aí foi só cruzamento. A gente vê ali, gente, 14% só de cruzamento certo do Rosário. É muito pouco. É o saber sofrer, porque né? toda O a Corinthians bola- soube sofrer, pô. É. Sim, eu até falei Sim, pro Dan sim, mais cedo. sim. É diferente do saber sofrer, que às vezes muita gente usa, pro time que, pô, é massacrado, toma 3 bolas na trave. Foi Corinthians e Estudiantes, talvez, que aconteceu esse cenário, que o Cássio fez o Bola jogo na da vida trave, pelo o Cássio Corinthians. Pegou um monte de pegou pênalti, não sei o quê. Pô, aí você não sabe sofrer. Você sofreu e deu sorte de não ter perdido. Nesse caso de ontem, o Corinthians soube sofrer, porque o adversário teve volume, tava jogando em casa e, assim, não fez nada com esse volume, o Rosário Central. O Corinthians, de fato, Só o não Campaz, cedeu. né? O Campaz jogou muito muito bom bem, jogador. né? Jogou, mas mesmo assim, o No Corinthians primeiro conseguiu de tempo, alguma forma principalmente, anular um né? pouco do Campaz, Foi do Di do lado Maria. esquerdo. Foi, e ele quase fez um gol sem querer de cabeça no segundo tempo. Ah, é verdade. O Campaz, que parece que ele até estava sendo vaiado lá, ele jogou bem.
O Corinthians teve muito mérito, o Corinthians volta muito forte, eu acho que está em aberto ainda, como todos os outros confrontos. Mas assim, eu não conheci o time do Rosário, de verdade, nunca tinha visto um jogo. Mas eu acho que o Rosário, faltou algo pro Rosário querer ganhar esse jogo, entendeu? Ofensivamente. Sim. Porque no primeiro Não tempo é o não forte dava. deles, agora você falou, né? Eles tomaram um gol na Libertadores. Primeiro tempo não dava, o Corinthians dominou. No segundo tempo que dava, faltou muita bola na área, e aí o Gustavo Henrique se consagra. Além dele ser alto, Zé, ele é muito bom de cabeça. Muito bom. É. E ele se consagrou. Eu acho, a boa notícia é que, assim, o Corinthians, por conta dos problemas da novela do Memphis, do atraso de salário, do clima, ele já viajou eliminado, né? O torcedor achou, pô, não tem Yuri Alberto, não tem Memphis. O Corinthians já... Mas tava esse clima, você acha? Tava um negócio de não vai dar certo. Chegamos ao limite. E aí o Corinthians consegue esse resultado fora de casa. Eu acho que traz uma esperança muito boa para o jogo de volta, Claro. chances reais de classificação, porque o time do Corinthians é bom, assim, é um time bem competitivo, Favorito né? agora, vai. Favorito. Eu acho. Favorito, Um jogando pouquinho, em casa. mas É difícil falar do favorito. Corinthians em oitavas, principalmente de Libertadores, com um tom de favoritismo, mas... Mas cara. Jogando em casa, com o seu torcedor, um resultado. Não, concordo com o de Danilo. igualdade, Agora, o Corinthians é favorito. Falta faz o Memphis, né? É verdade, você já disse. Mas O Corinthians Yuri não Alberto, chegou eu acho. até aqui na temporada onde chegou por causa do Memphis, causa né? do Memphis, Se o Corinthians tá jogou. brigando por G5 no Brasileiro, não tem nada a ver com o Memphis. Se tá vivo na Libertadores, não tem nada a ver com o Memphis. Mas você sabe que eu fiquei preocupado ontem, eu achei que o Corinthians ia perder. Por conta de tudo que tá acontecendo. É o que o Braga falou. De novo, né? Aquele fudúncio. Ô Zé, você sabe que teve até uma fala do Ranieri, né, na zona mista. Que ele Jogou fala- muita bola ontem. Jogou muita bola e ele fala sobre isso. Ele fala aqui no Corinthians, porque falaram sobre o Memphis, então ele falou, a gente tá acostumado. Cheguei em É. 24. em Já 2024. Já teve impeachment. Ranieri. Eu gosto quando o jogador fala. E Ele ontem foi comprado e nem todo mundo pagaram falou. ele. Nem pagaram ele, já teve impeachment, já mudou gente. Ele falou, se ele voltar também, tá tudo certo, então... O melhor jogador do Corinthians é esse, é o engraçado. cara que já sabe. Não, Se não receber ele foi também. Eu vou mostrar pra vocês, porque ontem foi uma noite de sinceridade, eu achei legal. Porque ele falou isso, o Garro falou, o Diniz falou, o Neymar falou. Eu vou mostrar pra vocês depois, que aí é outro assunto e tal. Mas, enfim, Uns amigos, só para completar esse assunto, uns amigos fizeram um comentário que acho que o Salvo ainda vai falar de arbitragem, mas que se esse jogo acontecesse no período pré-VAR, nossa, ia ter uns 2 pênaltis, uns 3 expulsos, aquele pênalti da bola na mão, o cara ia dar. Eles tentaram arrumar um Nossa, pênalti ali aquilo foi contra o uma Corinthians. vergonha. Tava até meio Tentaram. constrangedor, Eles estavam como- tentando. Não, mas ali não dá pro VAR chamar por causa de uma bola que pega na nádega Ainda e bem depois que no o juiz braço. manteve É. Porque ali, visão de campo. de repente, um puxão do Gustavo Henrique, acho que estava no lance, aí é uma outra história, cara. Eu não acho que foi, mas ali tem até uma conversa de VAR. Agora, esse negócio é uma regra, Zé. Se a bola pega numa parte do corpo e depois no braço, não é. Não é interpretativo, né? Não é, cara. Vou chamar o cara no VAR e a transmissão, o cara foi bem. Ó, eu não lembro quem falou. O juiz ficou meio perdido depois. Isso depois o atrapalha juiz começou juiz. a... Pô. Perdeu. Porque é normal, o profissional tá lá fazendo um bom jogo. Aí o VAR chama pra um absurdo, acho que o cara fala, mano... Quê? Me Não, e ele deixa fica com a trabalhar. dúvida. Se o VAR chamou ele, o jogo Será que inteiro eu ele vai ficar. errei? Será que eu errei? Será que eu não vi alguma Será? coisa? Não vi alguma coisa tal. Bom, gente, ontem, quando começou o jogo, eu estava assistindo, né, esse jogo do Corinthians, aí teve todo um protocolo, os jogadores lá. La Comebol, que na luta contra o racismo, porque não sei o quê. Eu falei para Rafa, vai ter ato de racismo nesse jogo. Pode ter certeza, é a única certeza que eu tenho, e teve. Né? E teve de novo, né? Mais uma vez, o goleiro Hugo Souza do Corinthians sofreu ofensas racistas, né, dos torcedores do Rosário, lá no Gigante de Arroyito, durante o jogo de ontem. O árbitro, vocês viram quem assistiu o jogo, ele fez, né, o sinal do protocolo antirracismo, mas não paralisou o jogo, o que é muito estranho, né? Depois do jogo, o Hugo Souza se manifestou sobre o que ele viveu no jogo do Rosário, contra o Rosário. Coloque na tela, por favor, a arte. E ele fala, né? Infelizmente, toda vez que a gente vem aqui é assim, parece uma coisa comum, o que não pode ser, né? O jogo todo sendo chamado de macaco, mono, negro de pip, isso é uma coisa que acontece frequentemente aqui. A única atitude que eu posso fazer é comunicar ao juiz, né? Porque, infelizmente, é algo que acontece com frequência aqui. O que tem de fazer é tentar manter a cabeça no jogo e torcer para que isso um dia mude. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. E assim, tinha um monte de gente, né, da Comebol ali fora. É só chegar, olhar na arquibancada, aí fala pro policial, o policial vai lá e tira a pessoa. E com o tanto de câmera que tem hoje, né? Não é inacreditável que aconteça isso ainda. E o Hugo demonstrou toda
insatisfação ali. E a Conmebol não vai fazer nada, Nada. Zé. Não Esse vai é o acontecer nada. Nada, meu. O problema é nada. que há uma conivência de todos. E quando eu digo de todos, eu sei que não é intencional, não é como se o Corinthians tivesse uma culpa, mas o próprio Corinthians também solta uma nota oficial. Coloca a nota, Nota de por favor, repúdio. Carneiro, enquanto, Uma nota de repúdio. enquanto o Faraldo tá falando. Olha lá, fala. Ó, o Corinthians repudia veementemente, lamenta mais um episódio de racismo, aí relata, né, o que aconteceu ali com o Hugo Souza durante a partida e diz: o clube cobrará uma investigação que resulte na identificação e punições apropriadas aos torcedores que cometeram tais atos. É revoltante estarmos mais uma vez presenciando cenas como essa que não representam o que é o futebol. A questão é, essas notas de repúdio, a cobrança sobre a Conmebol, a ironia que você usou também, Zé, esse protocolo no início dos jogos ali anti-racismo, nada disso resulta em nada, assim, não, é só para inglês ver, é uma palhaçada, na verdade. Você cria todo um circo ali para parecer que é antirracista, mas no final das contas todos são coniventes. Quando eu falo que até Corinthians e os clubes de forma geral acabam também sendo coniventes, é porque acho que passou da hora de não ficar só nessas notas. Eu acho que os clubes, eles têm que... A exemplo do que está acontecendo na treta agora da UEFA com a FIFA, a UEFA entendeu que sem ela a FIFA perde muita força nas competições esportivas. Então está ameaçando um boicote nas competições se o Infantino, que está agindo como um ditador, não sair. A CBF, deveria fazer o mesmo em relação à Conmebol. Porque sem a CBF, sem os times brasileiros, as competições da Conmebol perdem muito. Então já passou da hora dos clubes brasileiros, com a CBF ou sem a CBF, que seja uma união entre os dirigentes dos clubes brasileiros. Sei lá, a Leila Pereira, que eu acho que é a mais racional dos dirigentes que a gente tem hoje aqui no futebol brasileiro. Pô, os dirigentes eles têm que se unir, fazer um movimento, chegar na Conmebol e peitar. E falar, ó, se isso seguir acontecendo sem nenhuma punição grave, drástica, aos clubes, aos torcedores envolvidos, a gente não participa mais. Boicote dos clubes brasileiros. Só que ninguém faz isso. No final das contas, eu acho que, de alguma forma, os clubes brasileiros acabam sendo coniventes, quando eles também não peitam, eles não vão além dessas notas de repúdio, que não repudia nada, não diz nada, na verdade. E os jogadores, torcedores, seguem sendo vítimas desse absurdo. Essas notas de repúdio, na minha opinião, é simplesmente mais do mesmo. Não reflete Só para nada. dizer que Ninguém- fez algo, né? que Que fez alguma se importa, coisa, né, assim. estão preocupadíssimos, né? Bom, pelo jeito, né, o resultado não vai abafar a crise interna que vive o Corinthians, né? Depois do anúncio da saída do Memphis Depay. No início da madrugada de hoje, 2 faixas foram estendidas em frente à casa do presidente Osmar Stabile. Coloca as faixas só para a gente ver, e aí eu queria conversar. Interdição judicial já, fora ratos, aí tem uma outra faixa ali, ó lá, que eu não consigo ler. Acabou a paz, é isso, né? Não dá nem para ler. Né? Mas, ô Zé, não, Fale. assim, protesto de torcida, eu acho que o torcedor tem direito sem violência, sem preconceito e tal. Agora, ir na casa do cara, eu já não acho legal. Isso é a casa do Stabile, isso aí? É. É porque vazaram informações Não, sobre então, o primeiro- Stabile na internet. Vazaram Primeiro, informações, o que quem Quem também não é vazou tá certo. errado, Uhum. mas mais errado é quem pega o vazamento e vai. Isso é uma intimidação. Assim, Zé, por pior que o cara seja, e eu nem sei, cara, quem conhece mais de bastidor, o Faraldo conhece muito, o Braga, isso aí a gente começa aí olho por olho, dente por dente, entendeu? Não existe fazer um negócio desse. Você fazer uma faixa na frente lá do Corinthians, do clube, Zé, Louco, né? do estádio, do CT, vai repercutir, a imprensa vai ver, vai ter a foto. Hoje em dia viraliza. Agora, quando você vai pra casa do cara, aí tem a família do cara, o cara, tem... Sim, isso aí não. Aí não E vazar pode, Zé. dado na internet. Aí não pode, entendeu? Aí eu acho que passa um pouco, eu É ruim. entendo o corintiano, é inadmissível o que tá É acontecendo. crime, né? Eu sei que a vida do corintiano, como é a vida do São Paulino, do flamenguista, do Palmeiras, a gente sabe disso, mas isso aí, pra mim, passa um pouco do ponto é que a gente já tá levando como normal. A gente tá dando a notícia aqui, Zé, esquecendo que os caras foram na porta da casa do cara. Não, tá Não, que isso, cara. não é lugar pra protestar ali, né? Faz na arquibancada, faz na frente do CT, mas o corintiano tá irritadíssimo, né, rapaziada? Com razão, O corintiano não aguenta mais Eu não o aguento que mais. tá vivendo. Você não aguenta Foi o mais. Zé que foi na casa. Eu iria lá, se eu pudesse agora, eu ia lá no Parque São Jorge, sentava na cadeira do Stabile. Tô aqui, ninguém me tira, né? Pronto. Você é melhor Tchau. que ele, eu acho. Pede a Nossa renúncia. Senhora. Porque é o seguinte, né, cara? Queria que vocês falassem sobre isso. A situação do Stabile está insustentável, porque o que parece é que ele jogou esse não vou renovar, achando que teria uma reação. Aí teve uma reação completamente contrária, inclusive de quem ele está tentando agradar lá dentro por conta da eleição. Ficou tudo meio esquisito. Ô Zé, vendo de fora, né? Eu não sou corintiano, todo mundo sabe disso. Vendo de fora, a impressão que eu tenho é que Stabile não sabe o que ele tá fazendo Não sabe lá. o que ele tá tá fazendo, mais é. perdido do não sei o quê, meu. Não é isso, Total, rapaziada. total.
Sempre foi assim, ninguém imaginava, na verdade, que o Stabile seria o presidente do Corinthians um dia, né? Ele era o vice, e geralmente o vice é como o Macis no São Paulo, né? Não era um cara que imaginava-se que estaria à frente do clube, era uma composição de chapa, uma coisa política, e aí o cargo caiu no colo dele, e eu acho que nesse período de gestão dele, ele vem tomando algumas decisões que talvez não sejam nem dele, né? É do grupo, é pressão. Então, assim, foi assim na não venda do André, tinha a proposta lá do Milan, e ele recuou na hora H. O Alisson chegou aí no CT do Corinthians, e aí eles recuaram na contratação. Teve outros casos, o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, enfim, vários momentos em que as coisas começam a acontecer, e aí, por conta de pressão, há uma desautorização da presidência e mudança de rota. Eu acho que ele está... tudo bem, ele fez lá uma nota oficial, desistiu de um jogador, mas é uma coisa muito grande para ficar só nisso. Ele precisa vir a público, dar a cara, mostrar os números, mostrar os argumentos e explicar o que ele está fazendo, o que pesou para essa decisão ser tomada. Ficar só nisso e se esconder, né, o torcedor não está satisfeito. É um ídolo recente da história do Corinthians, e se você tira um ídolo, em 2015, por exemplo, o Roberto de Andrade não renovou com o Guerreiro, que era um jogador grande na história naquele momento, e foi uma decisão financeira anunciada, e veio a diretoria deu a cara e explicou o motivo da decisão. Falta a diretoria dar a cara e explicar o motivo da decisão. Exato, porque o que parece é que ficou pior ainda, né? Porque se antes você parcelava uma dívida, agora você cobra total... Não, é de verdade, eu queria entender do corintiano, e a gente aqui, assim como eu sou palmeirense, a gente tem o Faraldo, que tem um trabalho espetacular, e a gente sabe que é corintiano, aonde que dói não renovar com o Depay? Não, eu queria entender de coração. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que financeiramente, Zé, desculpa, eu acho que financeiramente só ia ficar mais caro. Eu não sei se é um absurdo não renovar. Talvez do jeito que é feito, beleza. Mas onde que magoou o corintiano? Então, primeiro precisaria passar pelo que o Braga falou. O presidente teria que vir, sentar e falar, olha, gente, por que, então que eu Marcelo fiz Paes, isso? Marcelo Paes, Mas o Marcelo Paes está numa situação horrível, né? Porque ele conduziu a renovação, achava que ia renovar, e o presidente chegou e brecou. Então ele tem que pedir para sair, ô Braga. Não manda nada. Não, Mas você quer ver, vamos fazer uma inversão aqui, Carneiro, porque o Rudy falou bem, e o torcedor do Corinthians? O Faraldinho foi às ruas para entender exatamente qual é o sentimento do Isso, ele me adianta. O que é isso? É do diferente. Corinthians. Ele foi agora. Eu achando que eu era inteligente. Eu vou colocar para vocês, depois vou colocar o Diniz falando também, mas quer ver? Roda esse povo fala do corintiano e o Memphis, por favor. Cara, sobre Memphis Depay, falando do cara que era o centroavante do Corinthians agora, acabou não permanecendo. Qual que era a sua opinião? Eu queria que ele ficasse, né? Vai fazer bastante diferença pro time. É que assim, na verdade, eu costumo pensar bem amplo, né? Que seria, se ele fosse não ficar, pra realmente a gente chegar a uma melhora no clube, realmente um plano, né? Tivesse um planejamento, o salário dele é caro e tudo, ok. Mas a gente vê que não é isso. Vai pegar, simplesmente ele vai sair, que ele é um cara bom, que joga muito, aí daqui a pouco vai contratar uns 2, 3 ganhando mesmo, que juntando vai dar o mesmo salário dele, que não vale a pena. Ele já mostrou que quer ficar, já mostrou que gosta do clube. Então, na minha opinião, teria que renovar com ele. Fica. Vale o preço. Sempre valeu. Ele traz resultado, o cara tem estatística e, mano, sempre valeu a pena. O Memphis tem que ficar. Tem que renovar com ele, pô. Não pode deixar o cara ir embora. Ele veio pro Brasil pra renovar com o Corinthians, ele quer pra caramba. Tem que voltar, pô. Ele devia renovar, mano. Devia renovar, porque eu acho que ele se identificou bastante com a torcida, né? Os jogos que ele veio fazendo, os gols que ele veio fazendo, ajudando a equipe. Ele com a personalidade dele dentro lá do time, eu acho que é uma peça muito importante e a gente não podia perder ele, né? O Memphis ele tem que renovar, porque não é à toa o cara é um super astro no futebol mundial. Não é à toa que ele é artilheiro da seleção onde ele passa, né? Que é a Holanda, né? Eu sou a favor da permanência dele. Até porque a dívida iria diminuir bastante. Em comparação a ele não ficar, a dívida pode aumentar para 180 milhões. Ele ficando, a dívida ia para 40, só ia pagar só o salário dele, né? Quem tá falando que é ficar Memphis, a gente tá pedindo para segurando essa placa ou mandar um recado para o Memphis ou pro Osmar. Eu já mandei mensagem pro Memphis, mano. Eu acredito tanto que ontem eu mandei mensagem pro Memphis. Então sempre fica Memphis. Mandou onde? No Instagram? No Instagram. Eu acredito sempre no Memphis, porque o cara, não vou colocar ele como um ídolo, mas sim, por tudo que ele fez, ele segurar, ele querer manter tudo. E, tipo, não dá pra trás. Mesmo com tudo, os caras querendo fazer teste, os caras querendo derrubar ele de qualquer jeito, o cara aceitou até o fim, mesmo com todo o contrato, a mudança. Então, mano, sempre fica Memphis, o cara é monstro. Aí, presidente, dá atenção, hein, mano? Vamos aí, ó, correr atrás do 10, vou renovar com o homem, precisamos do homem pra essa temporada, entendeu? Libertadores hoje, jogo importante, tem que dar a vida, é 100% Corinthians, hein, mano? O bagulho é
raça e sangue no olho e vamos pra cima. Memphis, você podia ficar, né? Vai fazer falta. Vai fazer falta pros gols, vai fazer falta pra tudo. Você podia continuar, Memphis. Memphis Depay, você sabe que a torcida gosta de você. Você sabe que o clube é muito maior do que essas pessoas que estão dirigindo o time hoje. Então, espera um pouco, esfria a cabeça e fica, porque a torcida quer que você fique. Mas Stable, mano, não tem o que falar. Ele é rato que nem os outros. E eu sou a favor do Memphis ficar. Presidente, traz o Memphis de volta, não deixe ele ir embora. Traz o homem, esquece. O Memphis pode ficar, que a gente gosta de você, você é ídolo, você tem que ficar, que a nação corintiana te ama, velho. Agora o Forest W, esse cara é um rato no Corinthians, só como ele, o Duílio, o chinelão lá, o Augusto de Melo que passou, tudo ratazão, tem que sair fora. Você acha que se o presidente do Corinthians se arrependesse diante da repercussão e fosse atrás do Memphis, ele toparia conversar e acabaria fechando de volta? Com certeza sim, porque o Memphis gosta do Corinthians e quer ficar. Só que com certeza teria que ter um intermediário, né? Ou alguém da diretoria, que eu acredito mais no Marcelo Paz, no trabalho dele, que eu acho que ele é um cara sério. Aí eu acho que ele intermediando poderia ser que o Memphis repensasse e ficasse. Ele quer jogar no Corinthians, a vontade dele é grande, pô. O bichão tem vontade. Ah, eu não sei, né? Porque do jeito que saiu, eu não voltaria, porque foi sacanagem, né? Mas vai que, né? A esperança é a última que morre. Eu espero muito que volte atrás e que o Memphis também aceite voltar atrás, que é meio difícil agora com tudo isso, mas eu ia ter que derrubar do mesmo jeito. Se é essa atitude que o Memphis ele quer tomar, né? Tipo de sair, entendeu? De não renovar, mano, é dele. A gente só tem que correr atrás de um 10 e fechar o elenco e ir pra cima, ganhar todos os títulos. Eu acho que ele deveria pensar também, né? Porque, com todo respeito, ele era um jogador que já jogou na Premier League, Manchester United e tudo mais, mas ele veio totalmente desacreditado do exterior e chegou aqui mais velho e conseguiu fazer história. A torcida do Corinthians incrível, abraçou ele também, né? Se tornou ídolo do maior clube do mundo, na minha opinião, né? Então vambora, Memphis, pensa aí também. Você vai pra onde? Pra onde ele vai agora, mano? Cara, se o Memphis não ficar no Corinthians, você imagina ele jogando em que clube? Eu acredito que pra onde ele for também eu vou apoiar, vou torcer, independente de ser rival ou não. Eu imagino ele lá na Europa. Lá nos times europeus, aqui não. Eu, como torcedor, espero que ele não fique no Brasil, né? E não reforce nenhum rival, porque bola a gente já viu dentro de campo que ele tem, né? Ah, tem que jogar lá na Europa, aqui no Brasil não dá não. Eu acredito que ele vai jogar em algum no Brasil e vai surpreender. Mano, ele tem uma boa chance do Cruzeiro por conta do Wesley. Fora do Brasil, aqui no Brasil ele não joga em nenhum lugar mais não. Aqui não joga não. Pode jogar na Ásia, na Turquia, que recebeu proposta para aqueles lados. Futebol brasileiro, acho que eu não ia me identificar ele jogando não. Não sei, às vezes ele pode ir pra um time do Brasil mesmo, mas acho que não, né? Ainda ficar no Corinthians, melhor. Quem pagaria a fortuna que ele... Ele pediria a pagaria que ele pediu? Então, aí que tá. Pagaria, acho que ninguém pagaria. Mas eu acho que ele talvez ficasse para dar até uma cutucada aqui, né, no clube. Não em São Paulo, mas eu não vejo um Atlético Mineiro, um Fluminense, imagina? Pode ser. E aí, o Rudy, foi respondida a tua pergunta. O torcedor, o Osmar, nossa, ó, você acertou, cara. Você conseguiu unanimidade ao contrário. Quem faz o clube é o torcedor. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, muitos dirigentes esquecem isso, né? Parabéns ao Faraldo pela matéria, muito legal. Ele consegue deixar a galera, tirando o trocadilho do solto ali, é legal o jeito que ele troca ideia com a galera. Agora, Zé, assim, eu tenho uma opinião meio impopular, assim, cara. Eu acho o Depay superestimado. Eu acho ele um ótimo jogador, mas acho que o Corinthians possivelmente teria ganhado os títulos que ganhou sem ele. Acho que ele representa uma mudança de era, no qual o Corinthians vinha vendo o rival concorrer a tudo, ganhar a maioria das coisas. O Corinthians, vez ou outra ali, quase brigando para não cair, não ganhando. E ele vem no momento que o Corinthians consegue melhorar o elenco, o time, ganha títulos importantes contra o rival também. E isso aí... eu não posso mensurar um ídolo para um torcedor, né? No meu caso, por exemplo, eu não acho o Valdívia ídolo do Palmeiras, muito palmeirense acha. Isso é particular. O corintiano tem o direito de achar, mas eu acho ele superestimado, Zé. Eu acho que ele tem o marketing dele que é muito bom, mas se eu sempre perguntar hoje quem faz mais falta, eu acho que o Yuri Alberto faz muito mais falta. No jogo de ontem, por exemplo, para jogar no contra-ataque, jogar em intensidade, eu, se fosse o treinador, eu gostaria de ter o Yuri, se tivesse que escolher um dos dois. Eu acho o Depay muito superestimado e eu acho que ele aproveitou isso aí para tentar renovar o contrato, ganhar mais. A minha opinião de longe, assim, Zé, eu não conheço dados e tal, mas eu acho que o presidente fez certo de não renovar com ele. É muito dinheiro, cara. Ontem a gente viu que o Corinthians não depende dele. Mas sabe o que é o lance? O primeiro torcedor fala uma coisa aí, Faraldo e Braga, eu quero que vocês falem também depois. O primeiro torcedor foi brilhante. Ele fala assim,
ele dá a entender que se tivesse explicado, né, olha, se fosse assim, o Memphis não vem porque a gente vai pegar o dinheiro, vamos regularizar essa situação, o transfer ban a gente vai pagar amanhã, e aí vamos contratar um outro jogo. Não é isso, né, Faraldo e Braga? Eu acho que o Memphis, ele representa para o torcedor hoje uma esperança de um time melhor, né? De momentos de conquista que foram vividos com ele. Copa do Brasil, Supercopa, enfim. O que faltou para o Corinthians era um planejamento, né? Você começava o ano, já sabia mais ou menos os números, quanto ia custar. Naquele momento podia falar, não vai dar. Então vamos planejar a sucessão. A gente abre mão do Memphis, vamos trabalhar atrás de um outro jogador, vamos procurar no mercado do Sul-Americano, vamos achar um Viveiros da vida, mas vamos trazer algum substituto para qualificar esse time. Exato. O Corinthians chegou nesse momento sem ele, com transfer ban, sem ninguém, e um time capenga, é um time capenga. Exato. Pode ser que avance na Libertadores, que vá para alguma outra fase, mas não é um time que te dá a esperança de que vai ser campeão. Então o Memphis traz isso. Ele é um jogador grande, diferente, e sem ele o torcedor fica carente. E eu acho que a não permanência do Memphis nos moldes em que aconteceu, mais do que pelo Memphis, mas pela bagunça que foi a condução dessa negociação toda de renovação, é que passa para o torcedor a sensação de que o Corinthians está à deriva, de que não tem presidente, de que o Osmar Stabile é um fantoche ali perdido na mão de quem? Começa aí. Quem que manda Quem tá hoje por no trás Corinthians? disso? Quem que toma as decisões? E tem os figurões do Parque São Jorge, os caciques. Quem são essas pessoas? Exato. Né? Por que essas pessoas têm tanta influência? Por que o Osmar Stabile ouve tanto essas pessoas às vésperas da eleição que vai ter agora no segundo semestre, pro ano que vem, que ele vai concorrer para ser reeleito? Então, acho que são essas as perguntas, sabe? E aí o torcedor fica se sentindo otário no meio de tudo isso. E não é só o torcedor, porque o torcedor do Corinthians, ele já, de certa forma, já tá calejado, e falo com propriedade, de tá na mão de dirigentes ruins. Era assim no passado, é assim hoje, e não há nenhuma esperança de que o próximo grupo que assuma ali a diretoria do Corinthians vai ser melhor. O que pega nesse caso especificamente é ver o quanto, sei lá, o Fernando Diniz ficou como um palhaço nessa história. Vou colocar o Fernando Diniz. Tá? Vou colocar, porque realmente, não só o Diniz, mas o time inteiro ficou meio sem saber o que aconteceu. Roda o Diniz, falando sobre o Memphis, quer ver? Eu fiquei muito triste com o desfecho. É um jogador que eu tinha uma vontade muito grande de poder trabalhar com ele. E o meu contato com ele, os meus contatos, principalmente desde o primeiro contato, foram contatos de muita qualidade. De entendimento, de que a gente podia fazer alguma coisa muito boa juntos. E eu, de fato, fiquei muito triste e decepcionado com o desfecho, porque era uma coisa que eu esperava, para mim era uma coisa, para mim naquele estágio que estava era uma impossibilidade. E do ponto de vista intramuros do CT, era uma coisa que estava praticamente, para nós estava fechada, era uma questão só de resolver detalhes pequenos para ele poder se apresentar e treinar com a gente. É uma pena, para mim, para o Corinthians, para a torcida do Corinthians, não poder contar com ele. Então, eu tinha muito gosto de poder trabalhar com o Memphis. Acho que a gente podia fazer uma dupla muito interessante, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha. Infelizmente, não foi dessa vez. Eu acho que todo mundo sentiu que estava aqui no departamento de futebol, desde o Marcelo, que é o nosso diretor, o Júlio e todos os jogadores, porque o Memphis ficou 2 anos aqui, além dos títulos, ele criou relações com todo mundo. Então, e todo mundo meio que estava esperando e certo que de repente até viria para a viagem. E aí é engraçado, porque a gente às vezes falava, metade do elenco não gosta do Memphis. Não pareceu verdade isso, não. E não é uma questão de gostar ou de não gostar, é de ter uma expectativa de que é um cara importante. Quando ele tá com 3 transferbandos, então não vai conseguir reforço. Né? Ele é querido. E ele realmente, em cima do que você falou, Rudy, mais do que tudo, a figura midiática do Memphis foi uma figura que vestiu a camisa do Corinthians muito. Isso eu né? acho. Então o Corinthians estava em último lugar, aí veio aquela monte de vitória, foram 9 jogos. O time melhora também. Com o Corinthians jogando muita bola, o time melhorou. Depois vem Paulista, Copa do Brasil e tal. O Carrilho vem jogando bola. E assim, o Memphis, durante esse processo, teve um impeachment, teve vários problemas. Ele podia falar, cara, isso aqui é uma bagunça, vou embora. Me arranja uma proposta aí, vou vazar. Ele ficou, ele vestiu a camisa, ele se identificou com o torcedor, ele foi à frente das câmeras lá e bateu, e falou, né, que o Corinthians era mal administrado, e que o Corinthians precisava mudar
a forma de ser governado ali, criticou quem tinha que criticar. Então, assim, ele virou um representante da torcida dentro de campo, né? Eu acho que como figura, Zé, não há a menor dúvida que ele representa uma nova era, pelo menos, não que seja uma nova era de organização, que eu acho que não é. Esquece. Mas o que eu tento falar pro corintiano, Zé, é que eu acho que o corintiano, como figura sim, liderança dentro do grupo, eu não consigo mensurar, parece que sim, do que o Diniz falou. Mas, tecnicamente, tem jogadores que às vezes a gente fala pouco e são, na minha opinião, mais importantes que ele. Por exemplo, Bidu e Mateuzinho. Não, sem O dúvida. escape pelas laterais, ninguém no Brasil tem como o Corinthians. E pra mim, um dos grandes sucessos do Corinthians são os dois caras. Pode ver. O Bidu, a qualidade que ele tem, a tranquilidade de sair de... Ontem ele quase perde uma bola ali, ele quase faz bobagem, mas normalmente ele não faz. O Mateuzinho, eu acho ele folgado às vezes, mas é um cara com personalidade, se impõe, marca, se vem o Di Maria, se vem quem for. São dois caras muito importantes que não tem ali tanta mídia normal, lateral normalmente. Mas, pra mim, assim, se esses dois caras saem do Corinthians, eu não sei se o Corinthians consegue... Não, eu concordo com você. Tecnicamente. Mas eu entendo o conjunto que o Corinthians tinha, parece que ainda tem, o time parece que consegue se fechar, a torcida parece que blinda um pouco esse time e tal. Mas eu imagino o Diniz, que precisa para o dinizismo jogadores com qualidade de toque de bola. Principalmente no E meio pra frente. ele é muito acima de todos os outros. E essa fala do Diniz, a gente às vezes banaliza, né? É tanta coisa acontecendo e entrevistas e tal, mas você presta atenção, ela escancara um distanciamento que tem a presidência do clube com o departamento de futebol. Ele fala, fiquei decepcionado. Ele jogou. Fiquei decepcionado. Entra muros aqui, todo mundo contava com isso. Mexeu muito com o Marcelo Paes. Olha a distância que tem o presidente do clube, essa diretoria que tomou essa decisão, do departamento de futebol, que acreditava que ia ter o jogador à disposição. Mas é por isso que a torcida está pé da vida e com razão. E ontem teve acho que o Tuma fez alguma coisa que não vai ter o que iria ter no Corinthians. Ia ter poderia se abrir uma discussão. Ia ter uma votação de estatuto, né? De estatuto, mas né? Aí cancelaram por conta da segurança, né? Cortaram já tudo, então quer dizer... Não, e o Marcelo Paes, ele fica numa situação ridícula. Nossa, ou ele tem uma informação que o estábulo vai cair, ou ele tem, ou pra mim ele devia ter saído. Porque, Zé... É que é engraçado isso, assim, engraçado. Não tem nada de engraçado, mas é curioso. O Marcelo Paes, internamente... Foi ridículo pra ele essa situação. Mostra que ele, no final, não manda nada. Aliás, é mais um episódio. O Braga listou. Teve a quase saída do André, a quase contratação do Alisson, a quase contratação do João Ricardo. Entre outros episódios. Gramado ruim. Gramado ruim. No final, o Marcelo Paes, ele é sempre desautorizado pelo presidente, só que o presidente deixa ele fazer tudo até o momento final, aí o presidente desautoriza. O que passa essa sensação pro torcedor de que o presidente do Corinthians tá completamente perdido no cargo. Sabe? É isso que revolta a torcida. Eu imagino... A gente aqui é colega de profissão, né? Então, no bastidor, a gente fala da vida, do que a gente faz aqui. A gente fala mal de muita gente, né, Zé? Sem dúvida. Não, a gente adora uma fofoca? Adora. Né? Mas, o que me chama a atenção, eu fico imaginando o bastidor do Corinthians. Lá dentro. Lá dentro. Diniz, Aninha. Tipo, olha o que o maluco fez de novo. Vocês viram? Eu não acredito. Nossa, olha, olha o que esse maluco tá falando, eu tive a oportunidade. Só mensagem temporária no WhatsApp. No final de 2024, quando o Corinthians dá aquela arrancada, que é quando o Memphis chega, e até por isso eu discordo um pouco do Rude. Acho que todo mundo discorda de mim. Só eu acho Eu isso. entendi o que você falou sobre ele ser, às vezes, superestimado, mas eu acho que, especificamente no Corinthians, a trajetória dele teve uma importância muito grande, inclusive, em relação a jogadores como o Mateuzinho e o Bidu, porque eu acho que o Memphis, no Corinthians, ele representou a volta da autoestima do Corinthians. E aí, quando eu digo do Corinthians, é do time, porque são aqueles jogadores que não estavam conseguindo entregar antes da chegada do Memphis e de outros jogadores, chegaram no meio ali de 24, mas, de forma geral, era um elenco que não tinha autoconfiança. O próprio Yuri, que você elogiou, cresceu muito com o Memphis. Né? Muito. O Garro mesmo. Mas o time melhora, né? Não, melhora, mas eu acho que não é só pelos aspectos técnicos que o Memphis agregou. É por uma questão de autoestima ali, sabe? Verdade. Melhorou a autoestima do time, melhorou a autoestima do torcedor. Então, perder o Memphis da forma que perde agora, dessa condução ridícula do presidente, fere esse lugar de autoestima do Corinthians. Mas eu tô com você do elenco como figura. O Diniz, que não teve nem oportunidade de usar. Mas é fácil o Memphis. Não, mas eu tô com você. Faraldo, a figura emblemática dele é uma coisa, eu concordo, o que ele representa. E só dar um exemplo, porque a gente tem que puxar pro nosso clube que a gente tá acostumado. O Dudu, quando vai pro Palmeiras em 2015, o Palmeiras só tomava chapéu, deu chapéu em todo mundo. Aquilo muda, gira. Só que eu acho que a entrega, tipo assim, o símbolo Depay é maior do que a falta técnica que ele vai fazer. Eu tô com você. Eu acho que sim, mas eu acho que o Corinthians sem ele vai se virar do mesmo jeito. Tem jogadores de qualidade do meio pra frente pra fazer.
o jogo. Vai se virar, mas não sei se vai longe. Vai se virar, mas assim... Ele não jogou nada esse ano, Zé. Não, concordo, mas no ano passado, por exemplo, nos momentos decisivos, foi ele que decidiu. Ele estava em Mas esse ano é difícil imaginar que o Corinthians... E não é assim, eu acho que sozinho ele não faria nada. Enfim, tem garro e tal. Esse ano, claramente, ele estava pensando na Copa do Mundo, aí machucou, e aí ficou tentando se recuperar e não jogou. E se o ano passado foi um ano só que ele pensou mesmo para mostrar trabalho e é uma exceção? Por isso que eu acho que a não renovação ela é completamente plausível. O problema é como foi conduzido e como foi justificado. Aí, sim, mas não existe falar de saúde financeira a partir do momento que você passou o semestre inteiro ali negociando com ele, você mandou um contrato para ele assinar com todas as cláusulas que ele topou e que supostamente você mandou porque estava dentro do seu planejamento financeiro. Eu concordo depois com você. de última hora, você sozinho na conta de presidente, mandar o técnico a merda, o diretor a merda, o membro isso a merda. A gente concorda. Eu acho mais. que isso ficou feio, estranho, e o torcedor corintiano tem razão de reclamar. Eu tô tentando trazer até uma tranquilidade do torcedor, tipo, não acabou o mundo porque o Depay saiu. Não, também acho que não acabou o mundo, mas é o eu duvido o Corinthians ganhar a Libertadores. Mas mesmo com eles, eu via mais acho que o Corinthians tem Não, eu acho que dos dois jeitos que o Corinthians tem, Zé. O Corinthians jogou bem ontem contra o Rosário sem ele. O Corinthians poderia ter saído com uma vitória. Se consegue emplacar mais contra-ataque, repito, o Yuri Alberto ontem teria sido essencial. Mas ontem, o Corinthians foi muito bem na defesa e não foi nada no ataque. Mas aí eu concordo com o Rudy, eu acho que o Yuri tem feito mais falta do que também muita falta. Pelo estilo de jogo também, né? Uma bola enfiada, o Pedro Raul não consegue. Não é nem garantir que o Yuri vai terminar a temporada no Corinthians. Então. Não, eu acho também que se o Corinthians passa do Rosário, nada contra, mas pega Estudiante ou Universidade Católica. Já tá numa semifinal. Zé, o corintiano em 2012 não imaginava que aconteceu o que aconteceu. O Corinthians foi indo e esse time virou talvez o maior da história. Invicto. E tudo bem, mas na época eu lembro, eu vivi essa época. Não, mas era outro time. Era um time campeão brasileiro. Eu sei. Ajustado, mesmo não era tão desorganizado. Mas o corintiano mesmo, eu sei disso. Tinha um Sheik que, cara, o que esse cara fazia em campo, a personalidade dele técnico. Mas o que o Sheik faz na final é loucura. Então, e você sabe que Só que o Sheik foi se formando muito também durante esse título. O Guerreiro vai dar o título mundial. Gente, a gente tem que às vezes lembrar que os momentos... O exemplo aqui, Zé. Quem imaginou que o Rony ia ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras dando passe e o Breno Lopes ia fazer o gol? O time vai se formando. Eu acho que o Corinthians pode se formando sim na competição. Pode. O Corinthians é impossível ganhar pontos corridos com esse elenco. Eu acho impossível. Zé. Agora, mata-mata... Dito isso. Gol do Pedro Raul na final, hein, Zé? Já pensou, rapaz? Mentalizei. O Zé fica doido aí. Aí acabou. Ele fica a camisa do Pedro o inimigo Raul. do gol fazendo gol. Ai, gente. Quem tá na festa pode festejar, pô. É que assim, última coisa, é que é muito claro, eu tô no meio de vocês dois aqui, e é muito interessante. Eu que tô com o torcedor toda hora, Zé, eu consigo já vislumbrar e entender que tem o lado emocional do torcedor, do implícito, né? O Rudy tá sendo muito racional, porque ele não é um corintiano. Né? Ele tá vendo a coisa de fora. Mas eu sou um palmeirense, eu poderia ter raiva e querer falar o contrário. Não, pô. Não, mas não é isso. Sim. O que ele tá dizendo é o lado emocional do corintiano. Do corintiano, né? Entendeu? Que mexeu com o corintiano, e tem uma paixão ali, tem um negócio envolvido. E tem e de novo, tem uma impaciência com a sucessão de diretorias horripilantes que assumem constantemente o Corinthians. Exatamente. Pô, entendeu? Não é só o Osmar Stabile. Que já vem de história, né? Muita gente incompetente mandando no clube há muito tempo. É importante o torcedor saber que a eleição já começou. Né? Já tem grupo de oposição se articulando, as coisas já estão acontecendo. Então, por mais que seja ruim para o torcedor a não permanência do Memphis, para quem é contrário ao Osmar Stabile, por exemplo, isso é ótimo. Porque a repercussão é negativa para ele, é boa para a oposição, então já tem gente se articulando. Então tem que tomar cuidado com tudo que aparece nesse momento. Vai. Gostou da brincadeira, né? Mas não tem quem não goste. Então, mas o cara adora o poder. O grupo dele... Às vezes ele se fortaleceu nessa. Lá dentro. Lá dentro. Porque a torcida não vota, então ele tem que se fortalecer. Gente, bom, a gente vai continuar a falar porque tem mais Libertadores, tem Brasileirão. Aliás, esse final de semana, você sabe que a bola vai entrar em campo no Brasileirão. E você também sabe que quando a bola rola, quem tem coragem já entra no jogo na mesma hora. Em dia de futebol, emoção e atitude em campo, acesse estrelabet.bet.br. Vai para cima com a Estrela Bet, mas preste atenção. O Ministério da Fazenda adverte. Apostar não é investimento, tá? Bom, vamos ver os resultados dos jogos dos times brasileiros.
Essas Põe o Botafogo aí, por favor, cara. Não, primeiro eu vou pôr Libertadores, tá? Quer ver? Põe a Libertadores na tela. As oitavas. Gente, só teve empate. Só empate. Loucura. Rosário e Corinthians 0x0, Palmeiras e Cerro 1x1, Cruzeiro e Flamengo 1x1, Fluminense e Independiente Rivadavia 0x0, Mirassol e LDU 1x1. Enfim, ninguém ganhou. Teve um jogo que não rolou, o do Tolima, por conta dos terremotos lá na Colômbia. Né? Muito empate. Contra o Del Valle. É mesmo, o Tolima Del outro Valle. E no Sul-Americano, o River Plate também. Que não rolou, Que era né? Santa Fé. Bom, o Palmeiras, gente, sofreu um gol aos 47 minutos do segundo tempo com falha do goleiro Carlos. Praga de corintiano pega Miguel e ficou no empate em 1x1 com o Cerro Porteño nesse jogo que nós mostramos agora, né? Agora vai ter que ganhar lá fora, né? Vamos ver essa sequência do Palmeiras, que está a 3 jogos sem vencer. Coloca na tela, por favor. Só para a gente falar em cima disso. Palmeiras 3x0, né? Foi ao agosto sombrio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Aí tomou um 3x2 do Fortaleza, empatou 0x0 com o Internacional e agora empate contra o Cerro Porteño. O principal receio da torcida palmeirense é repetir o cenário do ano passado, Rudi? Zé, o palmeirense está mal acostumado pelo momento do Palmeiras. Eu entendo que o palmeirense quer ganhar tudo, tem time para concorrer à maioria das coisas e tal. Mas eu não digo nem do ano passado, Zé. O palmeirense não está gostando de ver como é que o time está jogando, né? A questão não é nem são os resultados, é a performance, né? O Palmeiras não competiu contra o Internacional, a gente falou aqui. O segundo jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras não levou a sério o jogo, poderia ter sido eliminado. O Fortaleza mereceu, inclusive, eliminar o Palmeiras ou levar para os pênaltis, fazer 3 gols de diferença, não fez. E agora, eu vou te falar, Zé, no jogo contra o Cerro, eu não achei o Palmeiras tão mal, não, cara. O Palmeiras teve muitas chances de ganhar o jogo. Achei um time muito afobado, muito ansioso pelo momento. Jogadores, às vezes, com decisões erradas na hora do último passe, na hora do chute ideal. Mas se você pegar os melhores momentos, o Palmeiras perdeu muitos gols. Aliás, eu acho que foi o melhor jogo do Palmeiras contra esse Cerro nesse ano. Palmeiras, o Cerro deu espaço. O Palmeiras, em vários momentos, o Alan contra o lateral no X1, muito difícil acontecer isso contra o Cerro, com uma linha de 5. O Cerro dando espaço, o Palmeiras não conseguindo fazer o gol. O Alan jogou bem. E o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, né? Não, foi. A expulsão do... Sim, eu vou chegar aí, Braga. E não expulsão do zagueiro do Cerro também. Foi, mas assim, no Vitor Roque, é difícil eu me atentar só a juiz, cara. Como foi na final da Libertadores, eu tô falando de performance. Realmente não era pra ter sido expulso, concordo. Mas assim, eu acho que, por exemplo, o Vitor Roque, que eu critiquei aqui outro dia, ele deu a vida em campo, cara. Tecnicamente ele tava baixo. Diferente. Tava baixo, um torcedor me encontrou e falou, bem que você falou que o Vitor Roque... Eu falei, cara, desculpa, mas hoje ele tá tentando, cara. Aí ninguém tava falando que ele é ruim. Ele tá tecnicamente abaixo, ele tava tentando. Então, acho que não foi um jogo terrível. Eu acho que não acabou o confronto. Eu acho que se o Palmeiras toma o primeiro gol que foi anulado do Cerro, talvez tivesse perdido, aí ia ser muito mais difícil. Tá em aberto, não acabou. O palmeirense tem que lembrar que o Palmeiras da Libertadores é forte e tem capacidade de mudar o confronto lá. Rapidinho, sobre o lance. Concordo. O Andreas não era para ser expulso, mas o Andreas foi juvenil. Vou explicar por quê. O juiz no primeiro tempo não tinha dado um pênalti, que eu também achei que não foi. Aí logo depois, no segundo tempo, ele vai anular um gol que foi bem anulado, Zé. Mas o juiz de Libertadores, ele toda hora quer compensar. O futebol, infelizmente, é assim. Foi na sequência, né? Ele permite cera, ele permite intimidação e ele quer compensar. Então, na cabeça do juiz eu não dei um gol, Preciso ser mais rigoroso. Ele quer achar um motivo. Aí o que o senhor Andreas faz na frente do juiz? Uma coisa é você dar um tapinha. Ele levanta o braço e faz assim. Eu sei que não é pra expulsar, mas o cara não pode ser juvenil. Eu tava no jogo, a torcida tinha inflamado, Zé, que o gol não valeu. O Palmeiras ia pra frente. Os caras estão puxando ele o jogo inteiro. Não vai me dar um tapa na mão do cara na frente do juiz. Aí o Vitor Sérgio lembrou um negócio outro dia lá na concorrente nossa, que é verdade, o Plata foi expulso por algo parecido, acho que foi no passado. Foi um tapa que deu também. Então, assim, o Andreas, que é experiente, Zé, não dá pra ele ser juvenil. Nessa armadilha. Você entendeu? Ele não, eu também acho que não era, mas ele deu motivo pro cara que queria motivo. Sim, eu também acho. O Alan do Corinthians, ele estava numa temperatura, ele levou um amarelo de bobeira. Ele entrou no meio da confusão, deu num, deu no outro. Então, lógico que ele iria receber um outro amarelo, como ele recebeu,
numa jogada em que ele errou o tempo da bola. Agora, Zé, eu tava lá também no Nubank Park, conversando com os torcedores, né? No pré-jogo, o pessoal tava muito empolgado, né? Um 3-0, um 3-1. No final... É loucura também. É loucura, né? Eu achei que era demais também. No final, muitas críticas de novo. Num dia seguinte de uma manifestação muito interessante da torcida palmeirense de união. Né? Estavam muito unidos, tal, em prol ali do Palmeiras, do Abel, tudo. Mas muitas críticas eu queria saber do Rudy, com relação à utilização de 3 zagueiros, esse sistema de 3 zagueiros. O Abel tá usando esse sistema, mesmo sem ter 3 zagueiros de origem ali, estavam improvisando o Emiliano Martins e tal. Você acha que ele deve continuar com 3 zagueiros ou volta para o sistema antigo? A minha questão não são os 3 zagueiros, é quem são os alas. Porque quando você usa 3 zagueiros, a sua escape são os alas. O Piquerez, ele nunca foi um ala. O Piquerez é um cara que joga de lateral. E vai chegar um momento na carreira dele que ele vai virar 3º zagueiro, eu acho. O Alan pela direita, você tira ele da última linha do campo e traz ele para trás para ter que correr todo esse lugar. Fica mais fácil de você dobrar, triplicar a marcação. Então, se você tem o Cafu e o Roberto Carlos como em 2002, é legal você usar 3 zagueiros. Cicinho e Júnior, que era no São Paulo, com 3 zagueiros, é legal você usar. Não tem. E aí tem uma coisa também, na hora que o Palmeiras fica com um a menos, o Palmeiras faz o gol, Zé. O Abel recua o time. Não precisa. O que o Cerro é bom? Força física e cruzamento. Quando você recua, Braga, você dá o campo pro cara ficar cruzando. Aí a bola vem na área, tinha quase acontecido um gol 1 minuto antes, uma cabeçada sozinho. E aí no gol, concordo que o Carlos Miguel falhou, mas pra mim quem falha mais é a zaga. O Carlos Miguel falhou. Só que a bola entra com 3 zagueiros, em curva. O Barbosa não faz nada, o Gomes não faz nada. E o jogador do Cerro também não fez nada. Mas ele nem toca na bola. O Carlos Miguel falha, mas é uma bola difícil pro goleiro. O Veloso falou isso. Sim, quicou. Depois é uma bola difícil pro goleiro, porque se o cara desvia, ele fica vendido. Pô, Zé, eu sou suspeito você também pra falar por sermos corintianos ele falha também, e pela mas, nossa relação emocional com o goleiro Carlos Miguel. Vocês têm raiva. Então, mas eu defendi desde o fim da Copa. Eu tenho defendido que eu achei ele até à frente do Hugo, pensando em 2030 numa concorrência para a Copa do Mundo. Eu acho que a torcida do Palmeiras perdeu muito rápido a paciência com o Carlos Miguel, na minha opinião. Eu não acho que foi um frango, por exemplo. Eu vejo a irritação da torcida depois especificamente dessa falha contra o Cerro. A galera perdendo a linha como se ele tivesse tomado o frango do ano. Eu acho que ele falhou. Talvez os jogadores da defesa do Palmeiras tenham falhado até mais. Eu acho que falham mais. Porque é um lance que é tão óbvio que o Verratti vai tocar na bola, que a sensação que eu tive ele ocupou todos os espaços possíveis. Onde ele a partir tocar, de um desvio. eu peguei. Ele só não contava com o não desvio. E aí, assim, beleza, Perfeito, é uma falha, mas, gente, daí pra falar que é um frango, que comprometeu, é muito mais grave. Eu falo grave entre aspas, porque eu ainda acredito que o Palmeiras vai reverter no Paraguai. Mas, por enquanto, esse tropeço em casa, ele é muito mais grave pela falta de efetividade do Palmeiras no ataque diante do número de chances que criou. Concordo. O que faz com que o jogo do Palmeiras, na verdade, não tenha sido tão ruim. Aí eu concordo com o que o Rudy falou ali no começo da análise. O problema a gente mostrou ali a arte, né, do agosto sombrio. O Palmeiras ele vem de uma sequência ruim de resultados, principalmente em casa. O Palmeiras vem de uma temporada em que não foi campeão e que perdeu ali o rumo das coisas no segundo semestre. Então, acho que essa sequência de resultados ativa alguns fantasmas ali pro torcedor do Palmeiras, que aí sim é complicado. Mas se você analisar friamente, não foi um jogo para protestos, jogo ruim. E nem acho, pelo histórico do Palmeiras na Libertadores, que tá muito comprometida essa classificação. O Palmeiras já conseguiu coisas muito melhores fora de casa. Agora, o Abel falou, né, e até deu uma ironizada nessa cobrança por títulos. Roda o Abel pra gente ver. Eu tenho um carinho, um respeito e uma gratidão muito grande por todos os nossos torcedores. E o todos somos um, é isso mesmo. O símbolo que eu tenho aqui ao peito é desde 2020. O símbolo que eu tenho aqui ao peito é desde 2020. E desde 2020, ganhando títulos, perdendo títulos, ganhando jogos, perdendo jogos, eu, como treinador, faço uma coisa, é servir o Palmeiras da melhor forma que sei e que posso. Se estão à espera de ter um treinador que só ganha tudo, tenho que ir buscar o treinador de Paris Saint-Germain, que ele agora limpa tudo. Eu sei muito bem como é o futebol. Lamento que muitas vezes não esteja à altura das expectativas que toda a gente queria, que temos que o Palmeiras tem que ganhar sempre. Não vou conseguir satisfazer essas expectativas de quem... Agora fico muito feliz. Estou aqui há 4, 5 anos, quando vejo toda a gente a remar para o mesmo lado. 1, comissão técnica. 2, jogadores. 3, e a torcida a remar para o mesmo lado, como foi hoje. 4, aí estamos preparados
a ganhar 4 em 4, que é isso que nós queremos este ano. E aí, vocês acharam dessa fala dele? E aí, Rudy, Estou preparado para ganhar 4 em 4. Ele tem que estar preparado, ele tá no Palmeiras com o elenco que tem, mas assim, Zé, Cabeludo. eu acho que ele tem que ter ele tem que ter faz um carinho. Faz um carinho que eu tô precisando. Não, Rudy, precisa arrumar seu cabelo. O cara gosta de carinho, faz carinho. Peruca. O cara faz o cara fica procurando a mãozinha de quem tá fazendo carinho. Cachorro esse carinho. É que eu tava coçando. Zé, mas assim como o Carlos Miguel falha no jogo, o Abel, mas o Abel falha também. O Abel recuou o time no momento que não precisava. Ele tira o Flaco Lopes e põe o Gomes. E aí ele fala pro Cerro, pode vir, pode procurar o seu gol no cruzamento. O Cerro cruza muito bem e tal. Então assim, todos somos um. Mas ainda falo, a torcida do Palmeiras, o Faraldo falou um negócio que é muito legal do Carlos Miguel. A torcida do Palmeiras precisa começar a mudar um pouco a encheção de saco com os jogadores. Sabe por quê, Zé? O mesmo torcedor que tá falando, por que o Everton foi pro Grêmio, foi o cara que tava chamando o Everton de braço de jacaré. Exato. O torcedor do Palmeiras ajudou a tirar o Everton do Palmeiras. E a diretoria foi mal, na minha opinião. Porque a diretoria, Zé, deu all-in. Pegou um goleiro que era consagrado, tirou e botou um que aposta. Isso é all-in. Ao invés de deixar lá o Everton, deixa o Carlos Miguel mais um ano. Até pro Carlos Miguel entender a grandeza do que ele conquistou. O Everton demorou 2 anos, ele era o 3º goleiro. Quando o cara chega, Zé, quando é mais difícil, você chega diferente. Chega mais preparado. O Carlos Miguel é novo, é goleiro de formação. Falei pro Braga outro dia. O goleiro, às vezes, ele demora mais. E a torcida, muita gente que pediu pro Everton sair. Cadê esses Twitter agora? Vamos buscar, vou dar Google aqui, vou expor todo mundo aqui. Tá pedindo pro Everton voltar. Não era pro Everton ter saído, não era o momento. Aí comemoraram o Faraldo. A final da Libertadores não vai ser com o Jacaré Everton. Palmeiras foi campeão? O Carlos Miguel não teve culpa. Talvez o problema seja o Palmeiras encontrar um goleiro com uma envergadura normal. Porque o bracinho de jacaré é um problema. O Carlos Miguel com os braços... e aí eles reclamam que ele toma... Que o Carlos Miguel tem problema em bolas rasteiras. Tem, Dan? Você acha que tem? Eu acho que não tem, mas eu acho que o Rudy tem razão, né? Tem que ter um pouco mais de paciência. Inclusive o jogo de amanhã, Palmeiras e Fluminense e Palmeiras, é importantíssimo pro Carlos Miguel. Pra ele retomar a confiança, fazer uma boa partida. O sistema defensivo do Palmeiras tem que funcionar bem para ajudar. E não tá bem o sistema defensivo, não é só ele. Porque não é só ele, né? Se sobrar muito para ele ali, uma hora a bola acaba entrando. Então, um jogo importantíssimo pro Carlos Miguel retomar a confiança e o palmeirense também ter um pouco mais de paciência. No pós-jogo do Palmeiras, aquele dia, o Carlos Miguel foi massacrado e deu até dó. O Flaco Lopes saiu em defesa, né? É lógico, o time... compra o companheiro e tá certo, né? O Flaco Lopes saiu em defesa do Carlos Miguel. Olha o que ele falou. Olha, cara, a gente lida muito bem com o erro, então é normal, todo mundo erra. Eu acho que não foi isso o causante do empate, mas faz parte, a gente tem que aceitar e entender que os erros fazem parte do nosso sucesso, então temos que lidar da mesma forma que a gente lida, com carinho ao erro e tentando corrigir. Daí o Carlos falou? O Carlos Miguel falou? Rapaz, ele falou, né? Ele passou ali, não falou, né? Na zona ele mista não parou ele para passou. falar, mas ele passou na zona mista e deu aquele recado de, sabe? Nós vamos classificar, fiquem tranquilos, sabe? Não precisava ter falado isso também, né? Ele chamou mais uma responsabilidade pra cima dele que não precisava. Era melhor ter ficado Mas de quieto. alguma forma mostra personalidade que, assim, nesse contexto de estar sendo exageradamente criticado, ele pelo menos aparenta um psicológico bom. Mas era melhor ter parado pra falar. Ou não, né? Pode ser. Ou não, viu, Faraldo? Pode ser só aparência. Uma questão Às de vezes, aparência. pra mim, mostrou mais fígado, né? Ele poderia responde parar. no campo, Zé. Isso. Exato, no campo, exato. futebol Ou mesmo no campo. fala com calma. Ou para pra falar, falhei. Ou é você, o aqui, Romário, que falava um monte de groselha e fazia 2 vezes mais do que ele falou. Exato. E assim, pra quem tá criticando muito, assim como já aconteceu num passado recente, a torcida do Corinthians, um pouco antes da Copa do Mundo, também já perdendo um pouco de paciência com o Hugo Souza, não à toa foi uma sequência que culminou ali no Hugo sair da lista do Ancelotti pra Copa. Cara, é difícil apontar goleiros hoje goleiros brasileiros, não tô nem falando só no futebol brasileiro, mas goleiros brasileiros que sejam consideravelmente melhores, por exemplo, do que o Hugo Souza e o Carlos Miguel. Então, assim, difícil. Se os torcedores estão críticos a esses 2 goleiros, porra... Vamos lascar. O melhor goleiro do Brasil continua sendo o goleiro Fábio. Cara, eu tava vendo umas defesas O próprio Everton no Grêmio, tá catando muito. Cara, tipo assim...
Seria Aí justo o Carneiro se me lembrou do Everson chamasse do ele Galo, pra né? um jogo. Também. Everson do Mas Galo. o Everson, acho... Mas assim, 6,5. mas estão ali, entendeu? Eu não acho que o Carlos Miguel, do jeito que a torcida do Palmeiras fala, parece que, pô, o Palmeiras contratou um goleiro que não tem capacidade de jogar nem na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente ainda tá falando, a exemplo do Hugo Souza no Corinthians, de um dos melhores goleiros, até em termos de projeção, e acho que é aí que o Palmeiras aposta muito no Carlos Miguel e talvez devesse ter esperado um pouquinho, É isso né, que eu tô pra falando, mandar o a Everton transição. embora. e A tal. transição talvez tenha sido errada. Mas é um goleiro que ele tem um potencial muito grande. E o Rudy destacou, né? Pô, talvez fizesse mais sentido ele esperar um pouco ali ainda no Palmeiras, ambientação, pegar de fato a reta final do Everton. Isso aconteceu com ele no Corinthians, né? Exato. Ele amarga uns 2-3 anos de banco ali pro Cássio na saída do Walter, pra ele assumir, só que aí muito rápido ele sai do Corinthians e vai pro Nottingham Forest. E não vai bem lá, né? Nem joga. nem- né? Ele mal joga. Assiste o jogo do banco. Não, Zé Tele, né? Tira essa mágoa, Zé. O Corinthians ganhou o título depois que ele voltou. Não, mas o Farol é testemunha. Eu também falei aqui, inclusive fui detonado quando aquele post viralizou, que eu acho que sim, que o Carlos Miguel é o goleiro para um novo ciclo da seleção brasileira. Eu acho, assim, pensando em goleiro, eu acho que ele tem o potencial de ser melhor do que o Hugo Souza, eu acho, mas eu acho que tem um caminho. Sim. E assim, Zé, eu tava fazendo live hoje, me perguntaram, tem que cobrar o preparador de goleiros do Palmeiras, que é o Rogerião, que é um dos melhores do Brasil? Tem. Isso é um departamento, é igual o multinacional. Todo time é um multinacional. O departamento de goleiro tem que ser cobrado. Óbvio que tem. O Rogerião deve se cobrar. Chegar, amigão, eu acho que o técnico, e o Abel faz isso, né? Ele gere muito bem isso, os departamentos, né? Então, os auxiliares e tal. Chegar, amigão, beleza, a gente tem aqui o Carlos Miguel, que você deu aval tal. Por que ele tá tomando esses gols? Vamos consertar isso. É porque não foi um só, né? Foi algumas Teve o Galo, né? Contra o Galo também, acho Exato. que foi. Não, do Galo já Não, fica mas mais o Galo feio, né? aí é patetada, né? É O frango. reserva dele é o Lomba, né? É. Existe confiança do Lomba assumir? Não. Nenhuma. né? Não, o Lomba é um ótimo reserva. Eu acho que o Cauê, que tava jogando em Portugal, que é o terceiro goleiro que o Palmeiras trouxe de volta, na minha opinião, tá? O Palmeiras deveria no final do ano falar, Lomba, valeu pelos serviços, vai no Vitória, pega o Lucas Arcanjo, traz ele pro grupo, para ele ser a sombra do Carlos Miguel, um goleiro novo. O Lucas Arcanjo me parece um baita goleiro do Vitória. Para ter um... E aí o Cauê é o terceiro com 23 anos, não tem sentido agora. Pode ser, né? A gente não sabe. O que vocês acham de amanhã? Amanhã tem Palmeiras e Fluminense. Fluminense mandou embora Zubeldia. Os dois times empataram nos compromissos, né, que tiveram na Libertadores. Os dois times voltam a jogar no meio de semana. Você acha que alguém vem de reserva? Você acha, Palmeiras, eu Draguinha? Eu acho que sim. Mistão? Mistão dos dois, talvez, Mistão né? dos E dois. aí o Palmeiras se dá melhor, né? Que tem mais elenco, né? Eles estão dos 6, né, Zé? A gente comentou no... Ah, verdade. É verdade. Joga de segundo. Os 6 brasileiros que Cruzeiro, estão nas Fluminense. oitavas, eles se enfrentam. Tem verdade. Flamengo e Mirassol, que a gente vai transmitir, inclusive, no domingo. Estaremos lá. Estaremos no lá. Maião. Estaremos lá no Maião. E Jogão, Corinthians hein? e Cruzeiro e Jogão. esse Palmeiras e Fluminense. E o Palmeiras e Fluminense do primeiro turno foi um jogaço, que foi na Arena Barueri ainda no começo, né, do campeonato ali em meio aos estaduais. Foi polêmico esse jogo, né? Foi polêmico, foi muito disputado. Por um bom tempo foi o melhor jogo do campeonato. O Arias entrou, lembra? Era um momento, sim, e era um momento em que o Fluminense estava sendo considerado o melhor futebol do Brasil Verdade, naquela bem altura. lembrado. O Lúcio estava jogando muito até se machucar. Zubeldia. Olha como as coisas mudam. Zubeldia, Hoje né? não tem nem mais Zubeldia lá. Olha lá. Eu sempre lembro do Dan, né? Quando a gente faz jogo do Fluminense, ele vai lá. Não, o torcedor entusiasmado. Porque o Zubeldia, você falava assim, tá, vamos esperar um tempo. Mas então, você não Aí, quer ó, lá. chegou a hora. Eu falei, eu avisei, hein? Ele fazia isso com o Diniz, vamos ver também. E vai Tá ser o bandido pro Renato Diniz. lá, será? Renato Gaúcho. Será? chegando. Renato? Que é o Renato Gaúcho. Tá Não, furando e aí aí, eu vou te falar um negócio. Aí você ganha de o Palmeiras novo. dá azar. Porque ele fez isso com o Vasco, o Palmeiras de ressaca do Paulistão, ganhou do Palmeiras, você lembra? Nossa. Foi, verdade. Verdade. E aí agora, mesma coisa. Verdade. Aí ele, mas eu acho que se ele assumir, ele não vai pra esse jogo ainda, eu acho. Não vai, mas já Já tem amanhã, aquele é. aspecto anímico Marcão, dos né? jogadores, Mas hein? que realmente pro Palmeiras é pior. Era bom ele ser mandado embora o Zubeldia depois desse jogo. Por isso o querem pessoal mostrar agora. O Carneiro, repete o nome do interino. Marcão. Marcão, é o Marcão. Marcão, é. Marcão, Toda né? vez é o Marcão. Toda vez o Marcão. Marcão é... O que o Marcão já deve ter de jogo na soma das vezes que ele assume O interinamente. Marcão ele é já o deve ter Milton de jogo. Cruz do Fluminense, né? É verdade, o Exatamente. Marcão tá sempre lá. E ele tem um retrospecto bom, eu não sei agora de cabeça aqui, mas se você pegar o aproveitamento dele, Pra você ver como é ruim o Palmeiras pegar o Fluminense agora. O jogador tudo impulsionado. Ah, mas sei lá. eu Palmeiras nem sei reserva. dizer. Nem sei eu acho que a dizer. gente vai ter realmente um confronto nesses 3 jogos envolvendo
os times que estão na Libertadores, a gente vai ter 6 mistões em campo, eu imagino. Mas eu acho que o Mirassol, por conta do rebaixamento, eu duvido que vai jogar com o time reserva. Hein? Ah, não sei. Brigando pra não cair. Mas é o jogo da vida dos caras. Às vezes, assim, você abre mão de uma rodada do Brasileiro pra tentar abraçar o sonho da temporada. Eu sei. Aí depois você corre atrás. Precisa ver o entendimento deles. Eu não acho loucura o Mirassol. Não, assim, eu acho que desses times, o único que eu acho possível ir com o titular é o Mirassol. Olhando, assim, esse recorte... Acho que Cruzeiro reserva, Flamengo reserva. Flamengo, meu. Eu não duvido que o Corinthians vá com o time titular pensando que o Diniz não gosta de rodar elenco, mas não sei se seria o mais prudente. Sobre o Marcão, ó, 10 anos lá no Flu. Olha. 74 jogos. Olha aí. Falando? 51% de aproveitamento. Tá vendo? Muito bom. E aí fica pro Marcão... O Rudy ajeitou o cabelo. Jamais seja o treinador principal. Exatamente. Marcão fica era um aí de volante interino. nota 6, né? Não, e é bom que ele fique de interino mesmo, porque de repente sobe na cabeça, né? Ganha oportunidade. Aí acabou. Acabou, Mas meu dependendo de pra quem você vai trazer, assim, quem você vai trazer, eu acho que olhar pro Marcão com mais carinho ali por parte da diretoria. Quer derrubar o emprego do cara. Não, Dura 10 jogos. Deixa ele lá. Kleber Xavier. Estabilidade. Quando o Kleber Xavier era auxiliar. Aí tentou ser treinador, sumiu. Tá de auxiliar de novo na Venezuela agora. Na Tá seleção vendo? da Venezuela. Renato Gaúcho ou Marcão, Farol? Renato Gaúcho ou Marcão? Não, sou mais o Renato Gaúcho. Jogando? Mas volta o Renato Gaúcho, aí o time ganha umas 5, aí... Não, ganha depois do jogo do Palmeiras, porque ele só vai cai em chegar depois. desgraça de novo, Renato Gaúcho muda outra vez. Gente, olha, eu nem sei o que dizer, mas quem sabe o que dizer, eu quero uma internet bem legal, é Danilo Soto. Dandan, manda aí, vai. Esse programa aqui é muita zoeira, hein, rapaziada? Mas a TIM é a operadora oficial da zoeira e com o TIM Controle você tem muita internet pra zoar bonito no grupo da resenha, rapaziada. Resenha que o Rudy Landucci adora. É muito meme e figurinha, então aproveita lá o QR Code e contrate agora mesmo, amigão. Aí, ó. Valeu, Dandan, brigadão. Gente, agora eu vou falar de Sul-Americana e o Santos venceu bem, jogou bem, Neymar jogou bem. Destaque do jogo, Zé. Contra quem? Ah, eu não vi o jogo. Contra o Maracanã. Contra o Macará. Mas enfim. Macará. Macará. Segundo o nosso diretor, invicto na Sul-Americana, Macará. O grande Macará, né? Quem também estava invicto na Sul-Americana era Botafogo. O Botafogo também. Botafogo também estava invicto. Mas enfim, né? Foi 2-1 ontem na Vila Belmiro. Gols marcados por Gabigol e William Arão, que se não me engano jogou de zagueiro. Foi. William Arão. Que acho que é a melhor solução para ele. Fica lá, eu também acho, né? Os 2 gols com assistência de Neymar. Aí está aqui escrito, ó, texto de Carneiro. Foi um dos melhores jogos de Neymar desde a volta ao futebol brasileiro? Interrogação. Ó, mas só uma coisa. O Neymar jogou muita bola, realmente. Mas eu tenho a impressão, eu vou ser muito xingado. O primeiro gol, ele dá um baita passe, mas pra mim ele deu passe pro Barreal, a bola foi longa e sobrou pro Gabigol. Vê o lance de novo. Primeiro gol? Ele dá o passe pro Barreal, o Gabigol faz o facão muito bem, a bola vai pro Gabigol. Não deixa de ser um passe maravilhoso. O segundo é genial. Jogou muita bola, não tem o que falar. Mas não, jogou pra um ou pra outro. Eu acho não, mas eu não vou perder a ilusão. Ele falou, vou botar nas costas dos zagueiros. Não vem com história. Não, eu não que você vai falar? Eu não perco a ilusão de que foi um passe certeiro. Pensei que você fosse falar Neymar 2030. É, que você queria ir pra festa junina do Neymar. Não, acho que ele jogou muito. Mas jogou muito. Vamos colocar. Jogou muita bola. Braga, vou colocar os números. Quer ver? Coloca, por favor, Carneiro, os números do Neymar ontem. Olha lá, Braguinha. Manda você, Teve, vai. Inclusive, o gol anulado que ele não toca na bola, né? Ele dá um corta-luz lá. Minutos jogados, 104. Assistências, 2. Chances claras criadas. Chances criadas, na verdade, 5. Finalizações, 3. Finalizações certas, 2. Passes certos, 68%. Dribles, 2 de 3. Faltas sofridas, 5. Esse número de chances criadas é que é um absurdo, né? Por mais que o adversário seja muito frágil, é incrível como o Neymar em campo ele cria chances de gol. A gente tava falando no começo do programa sobre o Corinthians, que não criou nada no jogo, e foi até a intenção ali. Até teve a bola do Bidu na trave, mas... A intenção era não criar. A intenção era meio que segurar o 0x0. Cara, o Santos com o Neymar em campo, e aí esse é o ponto, o Santos com o Neymar em campo. Acho que a única coisa que se cobra mais assim, ou deveria se cobrar, falando de dentro de campo, de futebol, é mais participação do Neymar. Ele jogar mais jogos fora de casa, por exemplo. Jogar no sintético. Quando ele joga, vai ter agora as quartas de final contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E assim, o Santos vai pegar um Macará, mas já vai por time reserva. Entendeu? É mais um jogo fora que o Neymar não vai. Disso, viu? Ele falou disso na coletiva. Ele falou que a prioridade é o Brasileirão. É não cair no Brasileiro. Ele falou, não adianta nada ser campeão
de um lado, mas cair no Campeonato Brasileiro. Vamos ter, sim, que... Eu tenho essa quer? Temos. Porque eu tô falando Tem que pauta aqui, o Danilo. Tava todo mundo... Não, é bonito, eu gosto de fazer esses links. Porque é o que eu falei, né? Foi o meio de semana de sinceridade. Diniz falou do Memphis, Ranieri falou também, e agora o Cuca, que vai falar com a gente. Bota o Cuca aí, por favor. Bota o Cuquinha. Hoje, na visão do técnico Cuca, é poupar principalmente no Campeonato Brasileiro e não nos mata-matas, é isso? Essa segunda aí foi tão braba que eu esqueci a primeira. Qual é que era? Imagine que eu vou poupar no Brasileiro. Você quer que? Tá louco? Não vou poupar em Brasileiro. O Brasileiro é a prioridade nossa. Não adianta você ser campeão e não estar na primeira divisão ano que vem. Pergunta para o torcedor do Santos o que ele prefere. E a mim também, a todos. Então a gente tem que recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro. A gente tem que jogar nesse tipo de intensidade, de entrega que a gente teve, só que não é todo dia que você consegue pôr em prática tanta entrega assim, né? Você não vai estar na condição ideal. Por isso que a gente tem oportunizado jogadores como oportunizamos hoje ao Luan, como oportunizamos ao Arão, né? E eles foram, eu acho que muito bem na partida, o que nos abre o leque de possibilidade de ir mexendo no time conforme a necessidade. É praticamente obrigatório fazer isso, né? Senão você vai acabar perdendo mais jogadores. Então, isso é uma boa pergunta tua, mas certamente vai acontecer isso, porque nós, malemar, vamos ter 72 horas, nem isso, para jogar, menos de 72 horas, para jogar com o Vasco no domingo, fora de casa. E um jogo muito importante, né? Depois tem a viagem longa e jogar lá vai ser também muito complicado, mas você que está dentro das competições também é um lado importante, né? Para nós todos, para o profissional, para o clube. Se a gente consegue passar essa fase, você já vê mais próximo a final, né? Que é o objetivo de todo grande clube. Então, a gente não pode abrir mão de competição nenhuma, mas a gente tem que ser também bastante responsável quanto a isso para não acabar perdendo mais jogadores. Eu queria saber por que o Santos é tão diferente. Ô, Zé. Né? Tem o Santos dessas competições, aí Copa do Brasil, enfim, Sul-Americana, eliminatória, que o time vai bem. Quer ver o número do Santos? Ó, 12 jogos, somando Copa do Brasil e Sul-Americana, com 5 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Já no Brasileirão, briga loucamente para não cair. Que passa? Não, e não acabou. Tem mais fala do Cuca. Tem mais fala? Fala, Cuca. A gente foi pego de surpresa aqui, viu? Na hora do jogo lá, não sei se vocês viram minha carinha de nervoso, eu tava pensando, eu vou ser mandado embora, hein? Agora a gente vai... Zé, a gente vai ter o Vascozinho agora, né? O Vasco. E aí, o Vascozinho? O Vascozinho vai ser vindo, ó. Jogo difícil agora. Eu não aguentei, desculpa, mas eu queria ouvir um pouquinho o nosso Cuca. Todo mundo aqui imita o Cuca. O Zé imita o Cuca, você imita o Cuca, Varado. Eu tento, né? Pô, ficou gaúcho, cara. Mas é que ele fala... Não, eu tô longe de saber imitar alguém, mas é que é muito característico o Cuca. Ele tá, parece que entrando num personagem próprio dele. Ele tá ficando cada vez um mineirinho do diminutivo também. Ele parece uma vozinha falando, uma vozinha... Da outra vez, eu não sei se Neymar vai jogar, ele tem um evento... Triste, né? Ele tem um evento, ele triste ali, né? Eu vou falar, Zé, você perguntou dessa diferença do brasileiro, assim, primeiro, eu acho que tem uma diferença de qualidade mesmo dos adversários, principalmente no Sul-Americano. E mesmo assim, o Santos ainda se atrapalhou na fase de grupos, né? Muitos empates aí. Mas, de fato, perde pouco na Sula, na Copa do Brasil. Até por isso tá vivo nas duas competições, que são mata-mata agora, né? Na Sula. Mas eu não acho, especificamente, o trabalho do Cuca, por exemplo, muito bom. O Santos muito instável no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de regularidade, de pontos corridos. Acho que passa muito também por aquilo que a gente pontuou, do Neymar não participar tanto, principalmente no primeiro semestre. Quem sabe com o Neymar, que é o principal jogador do time, mais ativo, com mais frequência, com mais regularidade, isso melhora pro Campeonato Brasileiro também. Porque os números do Neymar são muito bons, assim, quando ele entra em campo, né? E, em paralelo a isso, nessa linha de o Santos não tem um elenco ali capaz de, ir tão bem nas 3 frentes juntas. Você vai ser obrigado a rodar elenco. Ontem o Gabriel Menino saiu no primeiro tempo e entrou o Davizinho. Jogou muito bem. Já é um jogador ali que, num jogo besta aí desse Sul-Americano... O menino saiu machucado? Você encontrou.
Acho que foi, né? O Bom Tempo saiu machucado também. Foi. Saiu machucado. Mas é que o menino saiu ainda no primeiro tempo. Os dois, viu? também. Bom Tempo e Menino machucados. Saíram sentindo. Aí, pô, aí também Talvez coitado. O Arão sendo usado de zagueiro jogando bem. Eu acho que nessas de você ir rodando elenco, você vai descobrindo uma coisinha ou outra, achando uma solução ou outra, pensando aí sim no Campeonato Brasileiro, que acaba sendo a prioridade pro Santos. Já que também é um clube que tem transfer ban, né? E não consegue contratar ninguém. Não ninguém. O Neymar deu uma declaração bem sincera. Eu vou colocar na tela a arte para vocês do que o Neymar falou. Ah, é vídeo, perdão, melhor ainda. Então tá lá. O Santos virou isso. Não vai ser fácil. A gente vai ganhar os jogos de 3-0, 4-0. Mas isso é bom, pode acontecer. Já aconteceu com os Eu acho interessante quando o Neymar, ao invés de ficar ironizando, brigando e tal, ele fala umas coisas. E aí ele tem propriedade para é o craque, cara. É o Neymar. O Santos é isso aí. Viveu o último momento áureo do Santos. E ele antes tem uma declaração na Zona Mista que ele chama o torcedor, né? Ele convoca o torcedor santista para transformar novamente a Vila Belmiro num alçapão, né? Como era antigamente. Ele fala, quando eu joguei aqui, a pressão era muito maior. Ele fala das vaias, né? Não vaiar durante. Exato, não vaiar. Pode vaiar. Total razão. Apoiar o torcedor até o razão. final. Ele estava lúcido, né? Falou bem ali. Eu gostei muito da fala do Neymar. E nessa fala, achei curiosa. Ele foi muito sincero mesmo. Ele fala, somos isso aqui. Infelizmente, é isso aqui. Não consigo olhar pro Rude e falar assim, ele é feio, ele tá magrinho. Mas é o Rude. Mas ele é bom, entendeu? Tá despenteado, tá? E daí? Né? Então, é aqui, ó. Cara, então... tá com a mão gelada. Tô gelado. Me deu um calafrio. Essa mão gelada. Ele me acordou aqui, cara. Mas eu achei maravilhoso, né? Mas quando fala, ele chama a responsabilidade mesmo, convocou o torcedor santista porque precisa da torcida e ele escancara uma realidade. Ele falou, tudo que ele falou, ele tem razão. Tem razão. O Cuca falou. Lá vem ele de novo. Mas o Carneiro gostou, hein, Mais um velho? pouquinho? Pô, se o Santos for campeão da Sul-Americana, não tem programa. Agora vem a segunda temporada, técnico. Agora eu vou falar dele, Neymarzinho. Coloca aí pra ver. Pode rodar. Sim, eu acho que o Neymar jogou muito bem a partida hoje. Uma partida muito truncada, né? O adversário fez 21 faltas, né? 3 vezes mais que a gente, praticamente. E ele, lógico, que é o principal jogador nosso, tecnicamente, ele é visado, né? Mas mesmo assim ele buscou o jogo, acelerou, finalizou. Teve 2 faltas que o goleiro pegou bem, ele serviu aos companheiros no gol do Gabigol, e nos outros 2 gols impedidos. Então ele fez uma grande partida, eu acho que uma das melhores que ele fez comigo aqui. Além disso, ele competiu muito, voltou, recuperou bolas, né? E ele foi muito importante para a gente poder vencer essa partida. Foi mesmo, é isso que o torcedor do Santos quer e espera, né? Do Neymar. Eu vou colocar agora um QR Code aqui, gente, ó. Pimba! Esse é o QR Code do R7. O que você pode fazer? Pega a câmera do seu celular, aponta para cá, vai direto lá para o R7, lá tem tudo, a informação do seu time, como é que está o campeonato, classificação, os jogos, né, tabela, tal, para você acompanhar. Tem a coluna do Cosme Rimoli, sempre com muita informação, principalmente a respeito dos bastidores do futebol. Tem o Jorge Nicola falando de mercado da bola, enfim, um monte de coisa, tá? Vai direto para... E é lá também que a gente transmite o Brasileirão, né? Vai estar lá o jogo Mirassol e Flamengo, que é o nosso jogo de domingo. Então, vá direto aqui, ó, câmera para esse QR Code e fique por dentro do melhor do futebol direto no R7. Vamos falar da Sul-Americana, né? Começamos falando aí do Santos, mas vamos mostrar como é que os brasileiros desempenharam nesse meio de semana na Sul-Americana. Coloca na tela. Coloca na tela. O torcedor do Botafogo está desesperado. São Paulo e Bolívar, lá na altitude, 3.000 e tralalá, né? Vitória, né? Não, 3.000 e tralalá é o jogo do Botafogo. Vitória não, São Paulo. Mas o São Paulo Bolívar jogou 1, São Paulo 1, eu acho uma vitória. Gol de Arboleda, meu amor. São Paulo Mas o São Paulo jogou bem, cara. Então, jogou bem. competiu legal. Competiu legal. E Vasco e Olímpia, 0-0. Red Bull, Bragantino, perdeu em casa lá na Red Bullândia pro Galo Mineiro. Uma bela falha do Cleiton, né? Nossa, e o Cleiton, hein, velho? Trocaram o goleiro que tinha falhado, o Volpe, e o Cleiton entrou e falhou. Eu lembro que o Cleiton ficou tão bravo num Paulista que a gente fez um compêndio dos erros do Cleiton. Ele ficou bravo, mas aí não é culpa nossa também, né, Cleiton? Bom, aí Santos 2, Macará 1, e teve
o time que eu falei que tem nome de colégio, né? Que o pessoal fala, então, estudei anos no Cienciano. Né? Nossa, Isso. é verdade. Estudei no aprendeu, os alunos jogaram bem. O Cienciano aprendeu a jogar bola 6-1 em cima do Botafogo. Jogou interclasse, né? Teve uma falha do goleiro, né? Do Arlisson. O Botafogo não consegue achar um goleiro 100% confiável. Mas é lá que é 3.400 metros, né? De altitude? Em Cusco. Em Cusco. Não é tão alto como La Paz, mas é uma altitude Mas, cara, mas não justifica você tomar 6. Não justifica, mas não dá pra jogar. O atacante do Cienciano fez um hat-trick, ele chegou a ficar 2 anos sem fazer gol. De 2024 a 26, ele não marcou e agora já tem 8 gols na temporada. Meteu um hat-trick no Botafogo, rapaz. Já era, né? Mas acho que diz muito sobre eu acho que já era, eu acho gente. que já foi. Vai ser histórico uma remontada. Mas diz muito sobre esse novo momento do Botafogo. Aliás, talvez diga mais sobre Danilo deve o tá momento feliz de lá, hein, exceção falando. do Botafogo. Agora foi palmeirense falando. Boa, Danilão. Tem que ver também se ele vai continuar lá, o que o Botafogo vai fazer da vida em relação ao mercado. Será que ele falou, e o Zenit, hein? Será que aquela proposta ainda tá aí? Mas é que é muito louco pensar que esse Botafogo há 2 anos estava sendo campeão da Libertadores e brasileiro na mesma temporada. Aí passa 2 anos, tá tomando 6 na Sul-Americana. Não, o Botafogo foi eliminado pra Chapecoense ano passado, na Copa do Brasil. Desculpa, ganhando do PSG, né? Do PSG? Foi. Tava ganhando um ano atrás, mais ou menos, ganhando do PSG. Um ano, Agora, a minha pergunta é, será que esse foi o maior vexame da história do Botafogo? Não. Um clube que já caiu de divisão, eu acho que... Foi a maior goleada que um vezes, time brasileiro tomou de um sul-americano. Foi? Foi a maior goleada. Não sei se não foi a maior vergonha da história do eu Botafogo. acho que aí é uma derrota vergonhosa e tal, mas é uma derrota num troféu que o time brasileiro não dá tanta importância, que é a Sul-Americana, mas eu acho pior você ser rebaixado, não? História. Eu acho pior, mas assim, entra nos vexames históricos do clube, sem dúvida. A não ser que o Botafogo reverta. O que eu acho difícil é que a primeira fase do Botafogo foi o melhor brasileiro. Aliás, acho que foi o melhor time da primeira fase da Sul-Americana. Só que pegou times muito fracos, não é o caso desse Cienciano. Não é. O Cienciano ele não tem tradição, ele tem nome de colégio, mas você pegar na primeira fase, ele dificultou a vida do Atlético Mineiro, por exemplo. Não, tudo bem, mas então, não é 6-1. Mas é um time que, se você bota no Brasileirão, por exemplo, ele consegue competir ali, melhor tipo Remo, Chapecoense. Mirassol, acho que é melhor que a Chapecoense, por exemplo. Faraldo, o Botafogo tem 3 rebaixamentos, pode pedir 3. E eu quero, desculpa, mas eu quero corrigir. Tá desculpado. Com todo respeito, Zé. Sou seu fã há muitos Não anos. vem elogiar pra dar uma pedrada. Dá uma pedrada de uma vez. Mas ele desmerecer assim, a Sul-Americana, que é a mais difícil da história, que esse ano o São Paulo pode chegar. O São Paulo pode passar por Botafogo e River Plate para chegar numa final. E pegar um Santos na final, um Santos de Neymar. E é tão importante... É tão importante... Boca, São Paulo pode passar pro Boca, River e pegar um Santos na final. Você imagina que dificuldade. Realmente então, você tem razão. Eu a Sula é liberta. Tanto que o Santos tá levando o time reserva para pegar uma caralho. E se o Botafogo passar, começa a dar moral na competição. Se conseguir. Eu acho assim, você tá disputando o Sul-América, é legal ganhar. Eu adoraria, quando o Corinthians disputou, adoraria o troféu. Entendeu? Torci muito. Eu acho absurdo o Botafogo conseguir fazer pelo menos 5. Cara, pelo menos 5. Casa, pelo menos 5. Não é, gente, mas a gente, esses times que jogam na altitude, quando eles jogam fora, eles sofrem demais. Eu não conheço o Cienciano a ponto de falar, nossa, Botafogo tem muito, não tô falando isso. Ficou com essa impressão por causa da remontada do Palmeiras, né? Como assim? Do Sporting Cristal, né? LDU. Não, peraí. Ele deu um baita time também. Ali foi um bagulho histórico. Na verdade, o Palmeiras vacilou o jogo de ida, né? Podia não ter perdido de menos. Mas, de qualquer maneira, eu acho possível, sim, o Botafogo focar, o torcedor lutar. É futebol. Nossa, claro. Eu acho mais possível o Botafogo conseguir a virada, mas com o Newton Santos vazio. Eu duvido que a torcida do Botafogo vai comprar o barulho e lotar o estádio. Não, entendi, mas se a torcida for... não sei. Gente, eu tô tentando ver o lado bom, cara. Vou falar rapidinho. O São Paulo empatou 1-1, né? E, cara, é um bom resultado. Embora seja mais um jogo sem ganhar. Né? Se você para... Que coisa louca essa situação de São Paulo. Arboleda marcou o gol, foi meio que uma noite de redenção. Inclusive, ele falou, né? Coloca aí, por favor, aspas pro Arboleda. Estou feliz pelo gol, acho que isso de reconquistar a torcida será pouquito, despacito. Sei que a torcida, a hincha, está com muita rabia de mim, chateada por tudo o que passou. Mais uma vez, peço desculpas. Era um problema pessoal.
Quando aconteceu tudo, eu não estava pensando em nada, só em me acolher com a minha família, não pensei em nada, só em fugir. Agora só quero trabalhar, ajudar meus companheiros e reconquistar o amor da torcida de novo. É possível? Tem que fazer muito mais gols aí. Tem né? que jogar muita bola, tem que resolver muito jogo o Arboleda para conquistar o São Paulino. Tem uma parte da torcida que realmente aceitava o retorno do Arboleda, outra grande parte aí não queria mais, mas eu não queria. Eu acho que foi um desrespeito que ele fez com a camisa do São Paulo, mas voltou, né? Voltou, então a gente tem que torcer por quem tá lá. Então fez o gol, deu o empate aí, trouxe esse empate para o São Paulo. São Paulo foi importante esses jogos, porque estreou alguns jogadores novos que chegaram aí e o Dorival ganha algumas opções para o resto da temporada. Principalmente o Iago, lateral esquerdo, que foi muito bem. O Domingos Duarte, o zagueiro português, também mostrou muita personalidade, um bom zagueiro, mas temos que dar moral pro Osório, né? O jogador da base, não pode quebrar a sequência dele. Não são grandes contratações, mas o São Paulo ganha algumas opções ali, o Newton também. Sim. Tem alguns jogadores que dá para ele usar. Os números não são favoráveis, como eu falei, né? São Paulo jogou o 5º jogo seguido sem vencer. Se você pegar um recorte dos 14 últimos jogos do São Paulo, ele venceu um só, uma vitória. Né? E amanhã pega o Curitiba, São Paulo tem 2 jogos agora, é Curitiba e Chape, se não me engano, né? Ah, a gente falou disso. E tem a obrigação de ganhar os 2. O Chape fora, né? Porque amanhã já. Curitiba amanhã, né? É a volta ao Morumbis? A volta ao Morumbis, difícil, né? O São Paulo jogar no Morumbi esse ano, cada hora tem show lá, mas importantíssimo. Viril e ensurdecedor, como é que é a faixa? Tanta faixa boa que o São Paulo faz, né? Mais popular. Pô. Não, as faixas do São Paulo são faixas emo. Eu gosto disso. Né? O Corinthians está começando a fazer. Eu vi umas lá. Mas é assim, tipo... Você definiu. Não é? O que eu queria. São Paulo, sem você, minha vida não presta para nada. Te amo, tal. Não é uma faixa. São Paulo. Ou torcida tal. Né? E o Corinthians está começando a fazer. Eu vi uma faixa do Corinthians meio emo outro dia. Que é uma coisa... Muito bom. É uma coisa boa, Zé. Uma boa sofrida. Vira corte e põe na capa, Zé. Sofrida. Não faça cópia, porque eu sei que eu vou ser pisoteado e eu já passei da idade de eu sou. Gente, eu quero agora, deixa eu ver quem é um Braga. O Braguinha vai falar de algo que eu gosto muito, chamado comida. Manda ver, Braguinha. Vou trazer uma dica pra você pro seu final de semana, tá? Futebol pede hamburgada com os amigos e o hambúrguer, é claro, que é o Maturata. Feito 100% de carne bovina com muita suculência e sabor. Apaixonado por hamburgada só vai de Maturata, então acesse o QR Code e saiba mais. Então, a gente está... Obrigado, Braguinha. A gente está falando de falamos de Santos, falamos de São Paulo, mas olha só que legal. Ontem, né, foi dia de clássico decisivo no feminino, no Paulistão feminino, tá? A penúltima rodada da primeira fase do Paulistão feminino, vitória de 1-0 do Tricolor e que fica mais perto da classificação para as semifinais dessa forma. Enquanto o Peixe está ali no limite para uma vaga na repescagem. Vamos ver o gol do São Paulo marcado pela Clara, quer ver? Coloca aí na tela, rapidinho para a gente ver. A assistência da Barbosa e a Clara... Né? Tá ali, olha lá. A goleirinha aceitou, vamos combinar, né? Oi? Aceitou. Foi em cima, né? Foi em cima. Aí um pênalti, tá, gente? Ó. Isso sim é pênalti, braço aberto, não pega em outra parte do corpo. Não tem nem o que falar, isso aí... E a Edna foi pro VAR para ver esse pênalti, aí deu, né? Quem vai bater é a Ana Luísa, e pimba! Bateu bem demais, hein? Olha, fora. Ih, foi fora? Foi fora? Foi fora. Que acertado o gol, olha. Que pega na outra bola vai para... Pega ali no negocinho. No negocinho. Pegou na outra bola e manda a outra bola para fora, né? O clássico de ontem, olha que legal, foi transmitido com exclusividade na TV aberta pela Record News, tá? E aí eu pedi para Camila Giuliotti, a comentarista, fazer uma análise desse panorama do Paulistão feminino. Roda a Camilinha aí, vai. Oi, pessoal do Joga. Acabou de acabar a transmissão, tô até com os meus papéis aqui. A gente estava fazendo São Paulo e Santos pela 6ª rodada do Paulistão e deu melhor pro São Paulo. São Paulo venceu por 1-0 com o gol da Clara, mas só no segundo tempo, viu? O Santos conseguiu ali segurar esse ataque, né? Veio muito defensivo e conseguiu, pelo menos no primeiro tempo. Até as melhores oportunidades ali nos 45 minutos foram do Santos, com a Evelyn Bonifácio e também com a Ana Luísa.
mas aí no segundo tempo os times se estudaram, Thiago Viana fez algumas mudanças e o São Paulo conseguiu fazer esse gol de cabeça com a Clara, que nem é tão alta, só tem 1,58, mas subiu sozinha. A defesa do Santos vacilou. Acho até que a Tati Amaro podia ter defendido, viu? Depois vou deixar aí o gol para vocês verem. Ela não teve aquele reflexo, não agarrou a bola, não teve chance. A bola foi pro fundo da rede. Aí depois o Santos até tentou reagir depois do gol do São Paulo. Teve um pênalti marcado pelo VAR, né? O VAR chamou a Edna para marcar o pênalti. A Ana Luísa, que estava muito bem no jogo, foi lá para cobrar, mas cobrou muito mal. Ela tentou tirar muito da Carlinha, né, da goleira, que foi bem, acertou o canto, mas tirou demais, acabou indo para fora. Perdeu a chance de colocar o Santos no jogo e empatar, que seria um resultado muito importante, pensando já no mata-mata. Então, com isso, vitória do São Paulo, que fica mais perto de se classificar para o mata-mata nas 2 primeiras posições, que já vão direto, semifinal, sem play-in, sem nada. E o Santos, que na última rodada precisa vencer para seguir em frente. Olha, gente, falei muito, mas acho que foi isso. Se vocês precisarem de mim, estou sempre por aqui. Um beijo, até mais. Obrigado, Camilinha querida. E tá lá na Record News, tá? Então, o Paulistão Feminino. Gente, a Camilinha começou trabalhando comigo. Eu que trouxe ela pra cá. Que legal. Legal, né? Eu fico muito orgulhoso de ver ela indo tão bem, tá? Camila Giuliotti. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, vou colocar o Salve Espínola, tá? Boa. Mas antes eu quero falar uma coisa pra vocês. A CBF fez um estudo e chegou a triste número de que no Brasileirão Série A os jogos têm, em média, 53 minutos de bola correndo. Então, de 90 minutos, temos 53. Pouco. É pouco, né? A média na Copa, a gente não sabe, né? Cara, eu não sei a média na Copa. Posso até ver depois o... Era legal ter uma base pra gente entender o quão bizarro. É que eu não vou saber os números agora de comparação, mas eu vi um ranking recentemente que o campeonato argentino é o único pior que o brasileiro nesse quesito. De resto, o brasileiro tá pior do que... Acima de 60, né? Acima de 60? E o detalhe, então, vai entrar aquele pacote, eles estão chamando de pacote anti-cera, né? Medidas que já existiram na Copa do Mundo e a gente estava aqui semana retrasada falando, pô, cadê tudo aquilo lá? Então, Salve Espínola vai explicar. Vamos ver se a gente tem tempo depois para repercutir isso. Roda o Salve. Salvio, seja bem-vindo. Me salve, Salvio, por favor. É isso, Zé. Campeonato Brasileiro a partir da 23ª rodada com regras novas. Regras antijogo. Pacote de regras antijogo. Trouxemos aqui no Joga das 11, lembra? Lá em janeiro, quando você me convidou, nós falamos que tudo isso ia mudar. Mudou no final de fevereiro na reunião International Board, entrou em prática na Copa do Mundo, vimos que deu certo e agora começa no futebol brasileiro. Vamos lá, arremesso lateral. O jogador tem 5 segundos para cobrar o arremesso lateral, senão vai ser reversão. A bola vai para o adversário. Tiro de meta, o goleiro ou o defensor tem 5 segundos para cobrar o tiro de meta. Olha que pena grave. Se não cobrar, escanteio para a equipe adversária. Substituição. O substituto tem 10 segundos para sair de campo. Pode sair em qualquer lugar do campo. Se não sair, quem vai entrar no lugar dele fica penalizado. 1 minuto fora, sem entrar no jogo. Atendimento médico, a mesma coisa. O jogador que precisa de atendimento médico vai precisar ficar 1 hora sendo atendido... 1 minuto sendo atendido pelo médico lá fora. Muito bom isso, tudo para agilizar o jogo, Zé. Futebol precisa disso, mais bola rolando e acelerar o jogo. Zé, e a grande novidade é o atendimento médico ao goleiro. Isso é um teste que a International Board está fazendo, ainda não é regra, é um teste que pode ser implantado como regra. O goleiro, se precisar de atendimento médico, um jogador da sua equipe vai ter que ficar 1 minuto fora. Eu tenho chamado isso de regra anti-malandragem. A FIFA identificou que os técnicos pediam para os goleiros caírem para ele dar instrução aos jogadores, parar o jogo que está dando instrução. Então qual é a ideia? Goleiro precisa de atendimento médico? Vai ter o atendimento médico. Quando terminar o atendimento, um jogador da sua equipe vai ter que ficar 1 minuto fora. O capitão que vai informar. Se o capitão não informar quem vai sair, ele é obrigado a sair. Que bom, hein, Zé? Qual a novidade a partir da 23ª rodada do Brasileirão? Se o goleiro é o capitão. Sabe o que vai acontecer, Zé? Você vai ter 2 jogadores com a faixa de capitão no campo. O goleiro, na hora do sorteio, vai falar... Ó, no meu lugar, quem é o capitão é o Rude. Já pensou o Rude de capitão? O goleiro e o Rude? Aí o Rude vai usar a faixa e o goleiro vai usar a faixa. Se o goleiro se lesionar, precisar de atendimento médico, esse capitão, se não informar quem vai sair, ele obrigatoriamente tem que sair e ficar 1 minuto fora. Zé, regra
anti-malandragem em prática no futebol brasileiro. E você já sabe, né, Zé? Depois do Joga nas 11, na segunda-feira, tem o Giro do Apito, onde a gente traz tudo de polêmica da arbitragem do final de semana. É isso, Zé. Agora, toda segunda-feira, eu tô coladinho com você. Boa! Boa. Obrigado, Saúl. Eu tinha certeza que o Rudy ia fazer uma piadinha com o coladinho você. Desculpa, Eu tinha certeza. Nas segundas, logo depois, tá? Do Joga, o Salve e o Nori, acho que tá com ele também, né? Os dois falando às 3h30, falando sobre regra. E eu e o Gabriel Carneiro, o diretor, a gente tava pensando, gente, o que o jogador brasileiro vai armar, porque a gente é assim, para não... Para ludibriar essa regra. Para burlar então, mais essa. Eu acho que o juiz vai chegar pro capitão e falar assim, quem você quer que saia? O capitão, pera um pouquinho, estou pensando, porque vai enrolar, velho. Vai ficar rodando no gramado. Vai ficar rodando no gramado. Né? Aí o goleiro cai, você quer atendimento? Você quer atendimento? Você quer atendimento? E ele vai, ganha 30 segundos. Não, Zé, no mínimo, cara. Muitas vezes estavam valendo já na Conmebol Libertadores, eu tava no jogo, o Cerro conseguiu tirar muito tempo do jogo, porque o juiz é conivente. Eu acho que só a questão do goleiro que conseguiu arrumar, do goleiro bater mais rápido, o tiro de meta e falta. Ele tava até contando pra falta também. Sim. Mas, no geral, a cera... Mas tem um negócio, eu falei num outro programa isso, o árbitro parece eu contando pra minha filha em casa. Exatamente. Começa 5, 4... Não, 4,5. 4,5. Olha que vem o 6! Olha que vem. Então, vai 8, 9. Tem que ter peito pra manter a mesma sequência ali de contagem. Exatamente, Danilo. Agora, cara, não tem aqui de cera, né? De simulação. Simulação não tem, né? Tem uma coisa que aconteceu ontem no jogo do Corinthians até, eu não lembro quem foi o jogador, mas que tomou uma falta, precisou de atendimento, só que o jogador levou amarelo. E aí ele não precisou ficar 1 minuto fora. Porque então, daí é fato, aconteceu mesmo. A falta mesmo, sabe? Não é. Senão mas eu fico pensando assim, né? que nem aquela simulação, né? Que o jogador fala assim, tal, aí o cara, se joga. Isso tinha que ser. Não, e outra coisa, Conmebol, pelo amor de Deus, chega dessa pausa do... vou falar uma coisa chata. Pausa, às vezes até ajuda. O Corinthians até voltou melhor da pausa ontem. Mas é chato isso, cara. Já encheu o saco isso aí. É chato também. Chato demais isso aí. Eu gosto tanto de ouvir os técnicos, mas ok, eu entendo. Não, isso é legal, Zé, mas pro jogo é chato, cara. Não, eu também acho. No estádio, a hora que ele fez assim, eu falei, não é possível. Nossa. Falei, eu fui pego de surpresa. Não, eu fui pego de surpresa. Eu tava assistindo o jogo do Corinthians, de repente os jogadores desencanaram. Falei, todo mundo desencanou, o que aconteceu? Era o Colimbre. Desligaram. Tá no off. Mas enfim, né? Cara, sei lá, viu? Rudy, deixa eu te falar, porque você sabe que eu sou um cara movido a presínio. Bom, eu gosto de ofertas. E o Rudy tem, quer ver? Vai lá, Rudy. Magalu, Zé, milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixa aqui, o app Magalu, vale muito a pena, Zé! Boa, garoto! Vou ver, tô precisando um monte de coisa. E vou colocar para vocês também, o programa tá acabando, mas vou colocar a 23ª rodada, que é o que vai acontecer nesse final de semana. Na tela, por favor, tá lá, ó. Fluminense e Palmeiras. Segunda-feira que eu vou brilhar, hein? Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Curitiba, jogo fundamental para São Paulo. Chape e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio, Vasco e Santos. Esse é um confronto direto para sair lá de baixo. Sem perdível. Jogo bom esse aí. Né? Vasco vai ganhar de 3-1. Mirassol e Flamengo, que é o nosso jogo. Quem tá nessa? Mirassol e Flamengo, daqui da mesa. Faraldo, estaremos lá? Dan, Rudy, o Braguinha. E o Cadu vai estar junto com eles. Aí temos Vitória e Botafogo também, Corinthians e Cruzeiro, jogo dificílimo pro Corinthians, e é aquilo que a gente falou, né? E depois Internacional e Remo. Será que esses times que estão na Sula, que estão também na Libertadores e jogam no meio dessa próxima semana, vão vir com um time mistão? O Cruzeiro com certeza vai. Se o Corinthians não for, capaz de ganhar o jogo. Né? E o Botafogo? Será que o Botafogo vai com... Vocês não estão acreditando no meu Botafogo, cara. Acho que o Botafogo entrega. 7-0 o Botafogo tava meio misto, né? Não sei. O time do Botafogo já é um misto, né? Sim. Cara, a situação do Botafogo não tá nada fácil. Gente, próximas transmissões na tela. Quais também. serão, Zé? Serão Mirassol e Flamengo, tá? Domingo agora, às 6h30 da tarde. Pré-jogo às 5h30. Te convido, venha com a gente.
Nossa equipe inteirinha vai estar lá, vai fazer um dia maravilhoso lá em Mirassol para vocês fazerem um bom voo. A gente quer que chova na hora do jogo. E Chapecoense em São Paulo, dia 23, que é no outro da Série B do ano que vem, Zé. Tá? Que é? O jogo da Série B. O jogo da Série B do ano que vem. Você, rapaz. Na Arena Condá. Calma que eu acho que a Chape ainda consegue. Vocês estão malucos. Gente, queria agradecer a mesa maravilhosa, queria agradecer Rudy, Danilo, todo mundo, Faraldinho, Braga, muito obrigado. Obrigado você que ficou com a gente, tá? O Joga fica por aqui. Zé Luiz lhes diz tchau. Vai.